Fala, galera do Reino, sejam bem-vindos a mais um RecriCast Brasília. Estamos aqui novamente com a galera abençoada aqui. Junão tá comigo, aí, Marcos, Glória Serena. a Deus. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. E eu queria aqui deixar registrado que no último podcast nós fizemos um desafio, fizemos um convite aí para trazer uma pessoa muito especial. Mas antes de anunciar quem está com a gente aqui, eu quero passar a palavra para o Júnior falar um pouquinho, dar um alô para a galera aí, um paz do Senhor. Não, é isso aí. Eu só quero falar que a gente cumpriu com a nossa promessa. Glória a Deus! É lógico que a gente teve uma participação, né, do outro lado. Senão... uma compreensão do outro lado. Perseguimos a agenda do convidado, né? Mas deu certo, deu certo. Glória a Deus, glória a Deus. Fala, Marcão! Opa, missão dada é missão cumprida, né? Vamos nessa, vamos nessa. Bora lá. Amém. Então, já que nós estamos aqui em família, né? A gente gosta muito de falar estamos em família no Recri. Eu quero anunciar o nosso convidado especial, episódio 2, Pastor Felipe Parente. Que honra é essa, hein? Glória a Deus! Seguimos a agenda. Quer dizer que eu era a missão, então? Você era a missão. Eu não tava nem sabendo era a missão. Era a missão. Mas de verdade, é uma honra estar com vocês aqui. Como é bom ver esse projeto acontecendo. Amém. Esse projeto vai crescer demais. Glória a Deus. Amém, E glória a eu me Deus. sinto honrado de estar aqui. Acho que sou o primeiro convidado oficial. Ah, não podia Essa ser. era a Number missão. one. Ah, não tem como ser diferente. Eu não tinha Então, como tô ser. feliz demais, viu? Tô feliz demais mesmo. Que bênção a gente estar junto aqui. Vai ser bênção. Não tinha como ser diferente. Queria agradecer, pastor, pela disponibilidade de estar aqui. A gente sabe da sua agenda, de toda a sua correria aí. E é um momento muito especial para nós, né? Vamos ter um bate-papo bem descontraído aqui. Nós sabemos que tudo que o senhor tem feito no reino, né? Toda a obra que Deus tem usado sua vida para cumprir nessa terra aí, a live de 100 dias. Eu não tem como não falar da live de 100 dias. Mas, para a gente continuar aqui, antes de tudo... todo mundo conhece o pastor Felipe como, né, o pastor da Live de 100 Dias, o pastor das pregações com conteúdo de palavra maravilhoso aí, mas muitos não conhecem o pastor Felipe, que teve uma jornada profissional, porque o Recri se trata disso, né? Sim. Se trata do reino dentro do mundo dos negócios. Então a gente queria abrir e começar esse papo aqui com o senhor falando um pouquinho da como foi sua carreira profissional, como foi sua caminhada Tem tempo? profissional. Tem hora? Tem tempo, Júnior? Tem tempo. Super curioso em saber Vamos nessa, de toda essa Tem história. tempo. Tem tempo. Vamos até as 4 horas da manhã hoje. Ó, meia-noite. Tem tempo, vambora. A gente queria ouvir um O pouquinho. Jonatas até baixou a cabeça. Ele tá... Não, o Jonatas tá Deus, foi animado. agora, hein? Não, vale falar do Fio? O Fio hoje não tá veio- alinhado, né? Não O Fio veio de tá alinhado. pijama, né? Não Ele veio veio de alinhado pijama. hoje. ele veio alinhado. Tá O Fio lindo hoje não demais. veio de O pijama. pastor Tá Felipe lindo. tá aí, ele veio. Hoje que a gente vai Foi no madrugada dentro, ele não veio de barbeiro. pijama. O cara tá exímio. O cara Que tá demais, exímio. que demais. Bem, na verdade, eu sou pastor em tempo integral, eu acho que há uns 15 anos. Então, o Evidente tem uma história antes disso, uma Sim. história profissional, que começa lá atrás. O empreendedorismo sempre teve na minha vida de alguma forma. E é importante falar nisso, porque às vezes a gente acha que empreender é você ser dono de uma empresa. Sim. E não é isso. Empreender é você não ter medo de desafios, é você não ter medo de criar coisas novas, é você não ter medo de avançar. Então, talvez você seja um empreendedor e não tenha sua própria empresa. Sim. Mas você abraça desafios, sonha, prospecta, avança. Isso é ser um empreendedor. E desde a minha adolescência, assim eu posso dizer, eu penso nisso. Porque, de alguma forma, eu sempre tive facilidade com o inglês. Eu acho que eu devia causar muito em casa, na verdade. Deixa eu ver se eu consigo pegar um pouco aqui pra pegar um pouco desse inglês. que tá Põe a difícil. mão aqui na minha Pois é, cabeça. Difícil esse inglês. Eu devia causar muito em casa, porque quando eu tinha 5 anos, de 5 para 6, minha mãe me colocou numa escola de inglês, que na época, acho que nem existe mais essa escola, que era, inclusive, antes da alfabetização em português. Então, eu não sabia nem ler e escrever em português, eu fui fazer aula de inglês. E minha mãe realmente teve uma visão, Deus a conduziu, porque naquela época, não era... Estou falando naquela época, não sou tão velho assim, mas realmente naquela época... Obrigado, pastor. É do mesmo ano, então. Eu sinto que o Júnior se identificou aqui com a ressalva. Tá difícil. Eu sinto que ele se identificou com a ressalva. Então, eu comecei a estudar de novinho, entrei na escola, era só pega, cortar, joga a bola não sei para onde, e comecei a crescer então no inglês, tive essa facilidade. Isso fez com que na adolescência, na escola, eu sempre soubesse mais inglês do que o inglês da escola. E eu comecei a ver alguns amigos que eram mal no inglês, não conseguiam avançar no inglês. Ali
nem pensando talvez como empreendedor, eu vi oportunidades. Eu comecei dentro da escola a dar aulas particulares de inglês para meus amigos. Nossa, que demais. Então, chegava no intervalo ou pós-aula, eu comecei a dar aula de inglês ali. Isso chamou a atenção, tinha uma escola chamada Paralelo, que é justamente uma escola de professores de aula particular. Em paralelo à escola, eles chamavam Paralelo. Essa escola ficou sabendo de mim, eu devia ter uns 16 anos por eles, me contrataram como professor deles. E eu passei a dar aulas de inglês para alunos que iam mal no inglês. Foi um grande desafio, porque ali foi meu primeiro contato com o cliente, por assim dizer, né? Nessa prestação de serviço. E a maioria, para um cara que não vai bem no inglês da escola, já não é um bom aluno, assim, né? Para valer, no inglês da escola. A dificuldade era falar da books on the table, né? O cara vai ser ruim em inglês da escola, meu amigo, eu vou te falar. Ótimo primeiro emprego. Meu Deus. Para o cara precisar de aula de química, física, outra coisa. Agora, em aula de inglês particular. E eu me lembro que os primeiros chegavam para mim e a galera falava assim, ó... Eu tô aqui porque minha mãe mandou. Eu sei que inglês da escola não reprova. Era assim os meus primeiros alunos. Olha isso. E eu comecei, então, a criar uma metodologia para mostrar que inglês era fácil e tudo mais. Então, comecei a lidar com o inglês. Assim começou minha vida profissional, sempre envolvida com o idioma. É interessante notar isso, porque desde os 6 anos de idade, então, de alguma forma, a vida, que na verdade a gente tem em ser Deus, já estava me conduzindo para aquilo que seria minha vida profissional. O inglês sempre tem me envolvido de alguma maneira. Essa habilidade que Deus me deu. Sim. Dando essas aulas ali, eu comecei já aos 16, 17 anos a trabalhar também, além das aulas particulares de inglês, numa locadora de fitas de videogame. Que na verdade a minha intenção era pegar de graça os jogos. Qual era Vamos lá. Sonho de eu preciso perguntar, qual era o primeiro videogame que o senhor pegou? O primeiro videogame que eu tive, eu acho que ele chamava... No telejogo não era meu, mas... o primeiro deve ter sido o Atari, depois tive todos. Atari, Dactar... Master System, Nintendo 64, Nintendinho. De tudo eu já tive. Todos os tipos de Raiz. Nossa, sensacional. A galera vai se identificar aí. Exatamente. E aí estacionei no Play 4. Daqui a pouco mas hoje nem jogo mais tanto, mas eu sempre joguei e tal. Então trabalhei nisso, nessas aulas de inglês, trabalhando nesse paralelo. Nessa atividade, então, de dar aulas de inglês já tão cedo, teve um dia que eu decidi, poxa, acho que eu vou dar aulas de inglês enquanto eu termino o 3º colegial, mas numa escola mesmo. Então, eu fui numa escola, nessas redes grandes de idioma, fiz um treinamento, passei nas provas e comecei a trabalhar na escola de inglês. Legal. Tô resumindo a história porque eu falei, vocês têm tempo, né? Mas vamos nessa. Bora lá. Eu tô nessa aula de inglês, tô nessa escola dando aulas de inglês. Um dia eu tô na sala dos professores e... eu vejo uma galera fazendo um motim, assim, uma reclamação. Porque o horário é ruim, o horário podre eu não quero pegar. E eu tava Essa história é sensacional. O senhor fala sobre isso no seu livro Não Existe Impossível, né? Os horários chama podres. Não Existe Impossível, que conta essa história, na verdade. Muito legal. E o que acontecia? A gestora lá da escola, talvez não muito inteligentemente, ela criou horários podres. O que era horário podre? O horário que não tem procura de aluno. Então, sei lá, era sábado à tarde, era o meio da tarde durante a semana, e os horários nobres, que eram os horários depois do horário comercial, começo da manhã. Nos horários nobres, ela pagava mais a hora-aula para o professor. No horário podre, o professor ganhava metade da aula. Então, no meu entendimento, era um contra-incentivo até para o professor. Sim, sim. Porque quem ia querer trabalhar no horário podre? Então, estava essa discussão. Não quero horário podre, eu preciso pegar nos nobres. Então ela criou uma divisão dentro da própria equipe dela, né? A galera tava brigando pelo filé. Só que aquilo me deu um... Falei, calma aí, se ninguém quer horário podre, eu vou pegar esse horário podre. E fica aí a dica de gestão, hein? Exatamente. Já pega aí. Pra você que tá assistindo, a dica. Não cria divisão. Não cria uma divisão dentro da sua equipe. Não faz isso. A gente já tem 2 direções, gestão e estratégia. Agora vai entrar... A gente só tá no início do papo. Só que quem é guiado por Deus, quem é inspirado pelo Espírito Santo, olha, por isso que eu tô dizendo que isso é ser empreendedor. Olha uma oportunidade que para outros não existem, até situações que outros reclamariam, e enxerga como um canal para criar algo novo. Demais isso. E aí, eu, pensando nisso, saí da sala dos professores, bati na sala da diretora, que era a dona da escola, e falei para ela, olha, eu quero falar contigo sobre os horários podres. A reação dela já foi, mais um, né? Vai reclamar. Mas você quer, né? Vai reclamar de quê agora? Eu devia ter não mais do que 19, 20 anos. Um garoto mesmo. Aí eu chego para ela e ela, tá bom, o que você tem a dizer a respeito dos horários podres? Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu quero que você me tire dos horários nobres e me coloque só nos horários podres da escola.
Aí ela levantou a cabeça, aquilo chamou a atenção, porque todo mundo estava na sala dela. Eu não quero esse horário podre, né? Ela falou, mas como assim? Não entendi. Eu falei, me tira dos horários nobres. Legal. Me coloca nos horários podres. Aí ela, mas por que isso? Eu falei, porque eu creio que eu posso encher os teus horários podres. Ela chamou mais atenção ainda. Ela parou de fazer o que ela estava fazendo. Falou, me explica o que você tem na mente. Eu falei, vamos estabelecer um sistema de aula demonstrativa. A gente faz uma parceria. Os alunos, quando vierem conhecer o curso... Aquilo não existia na época ainda. Hoje, muitas escolas têm. Tem. Quando os alunos vierem conhecer o curso, eu dou uma aula de 5 a 10 minutos mostrando a metodologia. Legal. E ganhando esse aluno para a escola. Você me põe nos horários podres, eu vou ganhar metade, mas eu quero ter uma parceria contigo aqui. Esse aluno, se eu transformar ele em matrícula, eu vou ganhar parte da taxa de matrícula dele e, inclusive, talvez você direcione ele para os horários podres que eu vou estar. Vamos fazer esse negócio? Eu tinha 20 anos, ela olhou e falou, nossa, esse moleque. Não. Virou sócio. Virou sócio. Fala aí, cara. Você precisa de uns 3 desses lá. Que nível de ousadia, cara. Ela aceitou. Talvez não crendo muito, né, no que... Pagou pra ver, né? Pagou pra ver. Pagou pra ver. Não tem nada pra fazer. Porque quando eu tava saindo da sala dela, ela ainda falou assim, você tem certeza? Você vai ganhar menos da metade do que você ganha hoje. Eu vou te tirar dos horários bons. Falei, não tem problema. Pode me tirar, tipo, eu garanto, mas era ousadia que só Deus pode dar. Eu entrei no carro e aí eu voltei pra mim e falei, meu Deus, cara, o que eu fiz? O que eu fiz? Né, eu já, né, aos 20 anos já pagava a parcela do meu carro, pagava a minha faculdade, né, trabalhava. Sim, O seu carro era o grandioso Uno. É o Uno. Tudo fazia barulho, menos a buzina, né? Tudo fazia, exatamente isso. Tudo fazia barulho, menos a buzina. Boa. A primeira vez que eu comprei ele, eu comprei e dividi em 48 vezes. O vendedor falou, cara, esse cara não vai durar 12 meses. Como que ele tá pagando em 48? Jesus volta antes de você terminar de quitar o financiamento. Aquele carro que dentro do carro, eu morava em São Paulo, eu já andava com 2 garrafas PET de coca com água, porque sabe, o carro aquecia. No meio da marginal encostava. Deus do céu. Fases, né? Esse é o famoso arrefecimento portátil, né? Você já Fases da vida. Eu entrei e falei, cara, não vou... Bem, voltei e comecei a elaborar como que eu faria, então, a venda dessa metodologia em 5 minutos. Virei mais do que um professor, um vendedor do curso. Legal. Começou a acontecer isso. Só que a recepcionista também ganhava uma porcentagem da matrícula. Então eu disse para elas, vamos começar a trabalhar em equipe. Eu era só um professor da escola. Legal, tipo, recém-chegado. Se você atender bem o teu aluno, marcar dentro dos meus horários, e eu converter em matrícula, todo mundo vai ganhar. Você vai ganhar, eu vou ganhar, a escola vai ganhar. Vamos trabalhar junto. Sem saber, aos 20 anos eu comecei a motivar e gerir uma equipe. Eu não sabia que estava fazendo isso, né? Já era um business plan. Já era um Deus business plan esse negócio. Conduzindo. O que começou a acontecer, né? Resumindo, que eu estou só no começo da vida profissional. O que começou a acontecer, então? Os alunos começavam a chegar, eu fazia a demonstração da aula e eu bolei um plano que era mais ou menos assim, você sabia que você pode sair desses 10 minutos falando inglês? E aí já chamava atenção, né? Em paralelo a isso, meu crescer na igreja, tal, me deu essa... Né? Esse jogo de cintura, sim, legal. E o cara já ficava assim, eram 5 pessoas na sala. Que demais. Resultado, a taxa de conversão de matrícula cresceu demais, absurdamente, não vou lembrar a porcentagem agora, não vou falar para não errar, cresceu muito. E o aluno que assistia a aula demonstrativa comigo, chegava e falava, eu vou fazer a matrícula, mas eu quero fazer com ele. Com ele. Ele tem que ser o professor. Demais. Mega vendedor, cara. Mega vendedor. Já gerou um engajamento instantâneo ali. Então, aquilo de cedo começou a me ensinar algo. Legal. Ou eu ia fazer parte da turminha que reclamava sempre das condições adversas na sala dos professores, ou eu ia gerar uma solução que ia romper aquele obstáculo. Foi isso que aconteceu. A escola, em 3 meses, dobrou o número de alunos. Em 6 meses, ela triplicou o número de alunos. Porque um ia chamando o outro. Isso virou um case. Depois de 8 meses que eu estava na escola, com 20 anos, ela falou, eu preciso que você seja meu coordenador pedagógico. Demais. Então, eu virei coordenador da escola. E com 20 e tantos anos, coordenando o professor mais velho, inclusive. E passei a coordenar a escola, só que ela era dona de 3 escolas em São Paulo, da franquia. Então, coordenava a dela e supervisionava as outras, ajudava. Isso chamou a atenção do franqueador. Oh, demais isso. Demais. E aí o franqueador, a franquia ficava em Curitiba, ele me
contratou como um consultor deles para ensinar os outros coordenadores o que era esse conceito de aula demonstrativa. Cara, que demais isso. E aí, ou seja, eu abri mão de início do que seria o dobro do salário, deixando as horas VIP de lado, mas eu ganhei uma experiência. E segundo o reconhecimento dentro da franquia, que foi absurdo. Demais isso. Então aí eu passei a dar treinamento e tudo mais. Então estava tudo fluindo normal. O salário não foi reduzido pela metade. Ele triplicou, quadruplicou, porque eu passei a ganhar da franquia como consultor. Eu passei a prestar serviço como se fosse uma empresa para eles. Não, muito bom isso. Isso quer dizer que você quitou o Uno? Quitei o Uno. Quitei o Uno. Consegui passar para alguém, me perdoa se o cara comprou. Que tá assistindo o podcast. Cada um tem suas experiências. Exatamente. E aí comprei outro carrinho e assim foi. E a coisa começou a avançar. Só que o que acontece? Um dia, uma mulher chega para fazer uma aula demonstrativa que não estava agendada. E eu tinha essa flexibilidade. Isso é importante, né, na vida profissional, você ter flexibilidade. Sim, porque sim. assim como eu dependia da recepcionista de agendar boas aulas, de ter bom atendimento, ela também dependia de mim. E um dia eu estava correndo, quase saindo para outro compromisso. Ela chega, Felipe, eu preciso da tua ajuda. Chegou uma mulher agora, só que ela só tem um horário para fazer a demonstrativa agora. Por favor, dá essa aula para mim. Falei, tá bom. Guardei minhas coisas, subi na sala e dei aula para ela. 15 minutos de aula, fiz as brincadeiras, aquele quebra-gelo. Ela falou inglês, falou uma frase ou outra. Tinha um The Books on the Table ali no começo, né? Tinha uma organização. Como eu preparo uma pregação hoje, eu preparava ali. O começo, meio, fim, a estrutura, pegava a pessoa, ótimo. E aí, quando acabou a aula, ela falou, menino, você fala muito bem em público, né? Que coisa, você é um líder nato. E eu falei, pô, legal, era uma senhora já. Ela falou, você nunca pensou em trabalhar no turismo? E eu falei, nunca pensei. Eu sou, né? Tava na faculdade, né? Sou professor de inglês aqui para ver até o que eu faço. Ela falou... Essa foi boa, é temporário. Não tinha pensado nem ser professor de inglês. Já sou coordenador de Você quer me colocar no turismo? Como é que é isso? Coordenador de três escolas, o que está acontecendo? Bem, ela falou, esse aqui é o meu cartão, eu vou ter um treinamento para novos profissionais que eu estou recrutando para o turismo, vai lá um dia para você entender como é. Eu não sabia, mas aquela mulher ela era dona de uma grande empresa de turismo, talvez uma das maiores de São Paulo, que era especializada em excursões para Disney, menores desacompanhados para Disney. Nossa, demais. Tinha várias empresas, chamava Tia X, Tia Tal, ela era uma dessas tias, assim, era muito famosa mesmo, ela era uma pioneira nessa área. Eu fui no treinamento, quando eu cheguei lá, era uma sala lotada de pessoas preparando para treinar. E aí eu falei, meu Deus, cara, o que eu estou fazendo aqui, né? Era um processo seletivo, é isso? Era um processo seletivo para novos guias para os parques da Disney. Só tinha um detalhe, eu nunca tinha ido para Disney. Eu nunca tinha pisado na Disney. E eu estava indo para um processo seletivo para ser guia num parque Disney. Falei, tá bom, mas se Deus trouxe aqui e tal, ela nunca me perguntou, não sabia o que é. Só que talvez eu sempre tive comigo que eu gosto de sentar na frente, então sentei na primeira fileira, abri meu caderninho, ela começou a falar, eu comecei a anotar tudo, tal, e o treinamento aconteceu a primeira parte. Você acha que o Marco tem cara de quem sentava na primeira fileira? Total, né? Não, tem não. Não tem não, né? Não. O Marco é a turma do fundão. O Marco é a turma do fundão. Eu me engano bem. Só esse sorriso que ele deu. Deus fez uma obra na vida desse Fez uma rapaz. obra na vida desse rapaz. Ele é turma do fundão. Ele era DJ. Até pela altura, DJ. Ele era DJ. Um dia eu vou querer ouvir a história dele aqui. Era DJ. Como é que você chama? A turma underground, Underground, a galera underground. Na tua época de DJ, qual que era o hit? Só pra eu saber quanto tempo atrás. Faz uns 10 anos atrás. Uns 10 anos. Era mais techno, era mais voltado mesmo pra essa frente de eletrônico, né? Era DJ mais voltado. Não era. Deus foi bom. Eu não consigo imaginar na picape. Pois é. Ninguém imagina. Eu vou querer ver essas fotos. Tem fotos, nós temos um telão aqui. Aí, ó, nós vamos trazer A gente pode parar com isso. A gente pode voltar pro turismo. Vamos voltar. E só um merchan rápido aqui, Junão. Essa história que você está compartilhando com a gente aí, tá no livro tá no lá. meu Mais livro. uma vez, se você não comprou o livro... Impossível. É isso aí. É muito legal. É isso aí. Você precisa ter esse livro. Exatamente. Sensacional. Bem, eu vou correr porque a história é longa. Bora. Não, tamo Aí eu tô lá nessa primeira fileira, anotando tudo, dá o primeiro intervalo. E a mulher fala assim, Felipe, ela vem me cumprimentar, aí eu percebi que ela era dona da agência, tinha uma mesa lá, um board lá de um monte de pessoas, ela era diretora, CEO da agência,
uma empresa grande, eles mostraram os vídeos, eu estava assim, meu Deus do céu. Ela chega para mim e fala, poxa, que legal que você veio, mas sabe o que me chamou a atenção? Por que você tanto anota? Sabe? E eu falei, cara, uma atitude simples já me destacou da maioria da multidão, porque tinha uns lá meio desavisados, meio distraídos. Já conheço a Disney, né? Já conheço a Disney. Quando é que é o café? Quando é que é o café? E eu tava assim, ela falava bom dia, tal. Eu anotava tudo, né, pra tentar. Então, foi um primeiro dia de treinamento, devia ter, sei lá, umas 500 pessoas na sala. Depois eu fiquei sabendo que ela ia selecionar 15. De umas 500, ela já cortou pela metade, ficaram 250 pro dia seguinte. A nível de concurso público do DF. Né? Mais ou menos. Aí ela me chamou pro dia seguinte. Só que eu pensei? Eu tinha, sei lá, 20, 21 anos. Eu falei, cara, eu nunca fui pra Disney. E, por incrível que pareça, quando eu tinha 21 anos, não tinha todo esse acesso de internet, você entrar no Google e ter um monte de coisa. Então, eu comecei a entrar na internet, até em livros, e imprimir alguns mapas dos parques da Disney. Olha a loucura, eu acho demais essa parte do livro, eu acho sensacional. Olha a loucura. Eu imprimi os mapas dos parques e colei na parede do meu quarto. Falei, cara, eu vou estudar os parques. Eu vou como se eu tivesse entrado e visitado lá. Visitado. Não tinha nem vídeo do YouTube, sabe? Tinha uns VHS que eu encontrei, só pra você ver. Olha só. E DVD. Coloquei lá e comecei a assistir. Pra quem não sabe o que é rebobinar na vida, né? Exato. Fui de um dia pro outro assistindo os DVDs, vendo na parede, o que entra, o que faz, quando entra vai aqui, o castelo fica aqui. Fui estudando sem saber o que ia acontecer. No dia seguinte, eles começaram a falar mais sobre isso, sobre a postura de como tinha que ser um guia na Disney, toda aquela coisa. E começaram a falar dos parques e tal. Eu tinha ido uma vez para os Estados Unidos, numa outra história que fui fazer uma tradução, para Orlando, mas eu não tinha entrado na Disney. Eu entrei num outro parque chamado Universal Studios. Uma vez só. Então, elas perguntaram aqui, olha, agora, para a segunda fase, a gente só precisa saber quem conhece Orlando ou não. Falei, eu conheço Orlando, mas não conheço a Disney. Porque eu sempre tive como princípio que a honestidade é o que nos leva à frente, a verdade é que nos leva à frente. Então, eu sabia que eu estava numa seleção para guias Disney, mas eu precisava falar, ó, eu não conheço a Disney, nunca estive lá, mas eu conheço os parques. Aí ela falou, brincando assim. Como é que é isso, né? Como é que é isso? Então, como é que é isso? A Disney, o Magic Kingdom é dividido em quantas áreas? Ela brincou assim, né? Já no coffee break de novo. Eu falei, em tais, Ela falou, como você sabe? Eu falei, eu estudei. Chamou a atenção de novo. Como você estudou? Eu falei, eu já estou estudando. Agora que eu sei que é Disney, estou estudando. Então, a gente começou a conversar, chamou a atenção de novo. Teve um segundo corte. Ficaram 100 pessoas pro dia seguinte. Fiquei nesse segundo corte. Falei, cara, agora é o terceiro dia. Agora já não passo mais. Foi boa a experiência. Vou até usar experiências na minha vida profissional e tal. Só que nesse 100º dia, na manhã, foram mais 100. E aí ela falou mais algumas coisas de agenda, de não sei o que lá. Legal. Ela cortou, ficaram 50. Ela ia ficar com 15. Eu fiquei nesses últimos 50. E esses últimos 50 era entrevista pessoal, entrevista em inglês e prova de inglês. E prova de conhecimentos gerais. Falei, meu Deus do céu, isso aqui é pior que a meu crediário. Eu só tenho 20 anos. Eu tô financiando, pra financiar meu Uno, foi isso Se tudo, eu passar né? nessa seleção aqui, qualquer coisa lugar, que vier... qualquer lugar. Aí eu fui passando, aí foi pra prova individual. E primeira conversa em português mesmo, depois uma mulher, uma das guias mais experientes lá, para conversa em inglês. Legal. E é interessante, por isso que eu disse do inglês desde lá de trás. Deus nos marca alguns dons e talentos e a gente tem que ter a segurança desse dom e talento. Isso não é jactância ou soberba, é você ter segurança. Então, o inglês, para mim, sempre foi uma zona muito segura. De alguma forma, Deus me deu o inglês, e por isso estou dizendo que não é soberba, de um nativo mesmo. Eu já tive experiência de falar inglês, a pessoa fala, mas você é da onde? Porque Deus me deu inglês assim, sem nunca ter pisado nos Estados Unidos. Foi Deus, né? Os propósitos dele. Então, eu tô ali, a mulher começa a me entrevistar em inglês, eu começo a conversar com ela fala, rapaz, você fala inglês melhor do que eu. Tipo, a mulher que estava me entrevistando. Do inglês não é o problema. Vamos para a prova de conhecimentos gerais. E aí era uma prova assim, para saber qual era a cultura da pessoa, era estranha a prova. Qual o espetáculo da Broadway que te chama a atenção? E eu falando, sei lá. Meu Deus! E eu falei, Jesus, eu fui colocando, tal. Aí a última pergunta era assim, qual é a capital da Flórida? Aí eu pensando, cara, capital da Flórida? Como assim? Flórida tem capital, né? Aí eu fiquei pensando, Miami, Orlando, Jacksonville. Fiquei pensando nas cidades que eu conhecia da Flórida. E aí foi sobrenatural mesmo. Foi como se eu tivesse escutado uma voz falando pra mim, Tallahassee.
Eu não escutei fisicamente, mas eu senti Tallahassee, uma palavra que eu nunca tinha escutado na minha vida. Esse era o nome da capital. Da capital da Flórida. Aí eu pensei, Tallahassee? Oração em línguas é uma palavra. Eu falei, Tallahassee? Aí eu escrevi, porque não era de alternativas, era para você escrever. Aí eu escrevi Tallahassee. E daí? Passou, no dia seguinte, eu pensei que já tinha até acabado. Quando eu estava indo embora, ela falou, ó, a gente te liga para dizer qual é o resultado. E se a gente te liga, você já está esperando. Legal, obrigado, foi bom enquanto durou. Muito obrigado. Obrigado, foi experiência e tanto. Antes de eu chegar no carro, quando eu estava indo chegar no carro, tocou meu celular de novo, era um outro diretor, falou, não, olha, a gente quer conversar contigo amanhã, você está no processo final. Então fui, adolescente, quase 20 e tantos anos, comemorei comendo dois número 1 do McDonald's. A época que o Big Mac era monstro, Essa é aquela fase comemoração, essa é aquela cara. fase que você come 3 e não engorda uma grama. Sabe como é? Mas o Júnior, ele não O Júnior ele compartilha com ele. O Júnior é fitness, o Júnior é fit. O Júnior é fit. O Júnior é fit. Eu e o Marco, a gente tem A Graziela achou umas fotos lá que eu falei, não, deixa esse coisa. Vamos trocar de assunto. Temos um telão aqui no podcast. Vamos mudar de assunto. boa estratégia essa, né? Cara, boa. Bem, aí eu volto no dia seguinte, entro na sala dela, tá todo o corpo de diretores, ela fala, poxa, você foi muito bem, a gente quer realmente ter essa experiência com você, para que você esteja pronto para ir, você tem todo o perfil, papapá, tudo aquilo outro, mas, rapaz, ela, né, a mulher que tinha ido na aula demonstrativa comigo, me tira só uma dúvida de toda a nossa equipe aqui, como que você sabe a capital da Flórida? Porque nunca ninguém acerta essa pergunta, é uma pegadinha. Meu Deus do céu. Aí eu parei, era uma sala legal, assim, como ela era de Disney, né? Então tinha todo um monte de temática ao extremo, parque, né? parecia que estava no parque. E aí demais. eu falei para ela, olha, o que eu vou dizer a vocês agora, talvez já ter total sentido ou nenhum sentido, mas eu preciso dizer. Eu sou cristão e eu tenho convicção que eu não sabia essa resposta, mas Deus me deu a resposta na prova. E eu falei, meu Deus! E fiz essa pausa dramática para ver agora, ou deu muito certo ou deu muito errado. E aí a mulher se emocionou. Ela ficou assim e falou, como assim? Eu falei, a única explicação que eu tenho, eu não sabia que era, mas Deus me soprou a resposta. Meu Deus. Ela ficou emocionada e falou, poxa, é de rapaz de princípios que a gente precisa. Resultado. Passei e fui para a primeira viagem. E hoje, pensando, né, hoje que eu sou pai e tudo mais, eu pensando, cara, acho que eu nunca não tinha dimensão da loucura que era. Porque eu saía do Brasil sozinho com 50 adolescentes de 15 anos de idade. Meu Deus, era uma bomba atômica dentro do avião. Era uma loucura. A responsabilidade. Não, a responsabilidade. Cara, que Eu não isso? sei nem dizer o que é isso. Não tem como. São adolescentes. Filho de outros pais. Na Disney. Numa época que hoje em dia a viagem para os Estados Unidos ou qualquer outro país ficou muito mais comum. Tem sites que vai lá e a gente faz. Não é verdade. Que não se ia. A época que eu levava esses grupos, a família inteira se preparava, economizava a vida inteira para que aos 15 anos ele mandasse o filho ou a filha. Então era uma época que os Estados Unidos era inacessível, não era assim, tô aí, pego um avião e vou. Então o que eu fazia era loucura, né? Então eu fui nessa primeira viagem, tem o guia que a gente chamava de frente, que é o guia principal, e o guia auxiliar, que é o que vai atrás, fechando a boiada lá com uma bandeirinha na mão, tipo, vai, ninguém fica no banheiro. Tipo a mochila do pirulito assim, né? Para não sumir na multidão. E eu fui nessa primeira viagem. Legal. E o que a vida profissional começou a me ensinar? Que dificuldades, elas nos destacam, elas não nos desesperam. Quem Demais. tem o Espírito Santo Demais. não se desespera na crise ou na dificuldade. Na verdade, espera esses momentos para se destacar. Demais isso. Porque o que aconteceu? Nessa primeira viagem, tudo que podia dar errado, deu ao quadrado, dentro do grupo. E eu tinha uma guia de frente que, nesses momentos de crise, ao invés de se acalmar, ela se desesperava. E como líder, isso passa para os teus passageiros. Claro. Então, a gente estava no primeiro parque, é muito quente lá em Orlando em julho, calor assim absurdo. E um dos meninos acho que ficou meio desidratado. Então a gente estava andando no parque, ele desmaiou, ele caiu. Meu Deus. A mulher, que era a guia de frente, ela perdeu o controle. Tipo, meu Deus, cara. Caiu junto. Quase isso. Caiu junto. Só que todo mundo que vê, igual você tá num avião, você espera que a aeromoça seja controlada. Se dá uma turbulência, ela se desespera, você desespera junto. Foi exatamente o que aconteceu. Então ali ela perdeu meio que o grupo ficou meio assim e tal.
E eu me acalmei, eles chamaram a polícia, a ambulância, eu fui pro hospital com o menino, resolvi toda aquela coisa. Então, naturalmente, tanto o grupo como essa mulher que estava lá, os coordenadores começaram a ver que eu tinha essa liderança natural em mim. E eu comecei a cuidar das questões. Aconteceu várias outras coisas, roubo, tudo que podia dar de errado. Roubo? Dividindo. Roubo é demais, meu Deus. Dá tempo, né, se eu contar? Roubo em viagem internacional, eu queria chegar nesse ponto das histórias. Vamos chegar em várias. Eu queria chegar nesses storytellings aí. Aí o que acontece? Adolescentes, são meninas de 15, 16 anos. Elas estão na piscina ali conversando, conhecendo gringo, papapá, coisa de adolescente. Sim. Sem muita maldade, pra falar a verdade, mas tem cara ali mais esperto, Sim. gringo, tal. Então eles já estão ganhando. Poxa, essa galera sai e fica no parque o dia inteiro, não sei o que lá. Algum vacilo elas deram, que em algum momento um dos caras que estava na piscina, pegou uma das chaves do quarto delas e guardou. E ficou ali quieto. No último dia da viagem, você imagina um grupo de brasileiros fazendo compra. 4 meninas num quarto. Cheio de compra. Meu Deus. A gente vai pro parque. Quando a gente volta, 4 meninas vêm correndo na minha direção. Falei, cara, alguém morreu. Aconteceu alguma coisa. Que elas vêm chorando assim, desesperadamente. Alguém morreu, é ótimo. Nosso quarto. Quando eu cheguei no quarto, o quarto parecia quarto que deu check-out. Não tinha mais nada no quarto. Limparam tudo. Não tinha mala, não tinha nada. Eu falei, o que aconteceu? Ah! Resultado, chama a polícia. Liga o 911, chama a polícia chega. Aí eles fazem a leitura lá, o hotel tem o sistema, faz a leitura, mas quem abriu foi a chave delas. Não foi a chave da cama, foi delas. Aí aquela confusão, chama a polícia, faz BO, tem que ir pra delegacia. E eu, na primeira viagem, 20 e tantos anos, assumi a frente disso. Só que, de novo, as crises nos destacam às vezes. Sim. Porque quando eu voltei pro Brasil, e tanto a coordenadora e a dona, nessa hora de crise aí, o inglês toma outro ritmo, né? Então você tá na polícia, tá na delegacia. Tinha hora que elas estavam falando, cara, o que você está conversando com eles eu não estou nem mais entendendo. E para mim estava normal. Então Deus usou uma situação de crise para falar, cara, quando eu voltei para o Brasil, ela me chamou e falou, Felipe, primeiro eu quero dizer que nem sempre vai ser assim. Calma, né? Obrigado. Calma. Eu não estou entendendo, mas não é sempre assim, né? Agradeço. Não pega trauma. Foi o teste de estresse. Mas a maneira que você lidou com essas crises, ela te destacou de uma forma que eu não consigo descrever. Então, para mim, você está dentro da nossa equipe. Só que agora, na próxima viagem, você não vai ser mais o guia que vai lá atrás. Você vai ser o guia que vai na frente. E eu falei, meu Deus do céu, que eu tive uma promoção na primeira viagem. Falei, quando é a próxima viagem? Era julho, né, que a gente tinha ido. Sim. Ela falou, você tem disponibilidade para ir em outubro? Amanhã. Pode ser, tipo, Volta, vai fazer as malas. Tchau. Então, na verdade, você não volta pro Brasil, né? Você vai... Era uma época de turismo quente, né? Então, julho, a próxima viagem, em teoria, seria dezembro, né? Julho e dezembro, que são as férias escolares. Mas tinha, lá em São Paulo tem, aqui também deve ter, né? O que eles chamam de Semana do Saco Cheio em outubro. Em outubro. Você pode levar um grupo na Semana do Saco Cheio? Eu falei, posso. Aí levei em outubro esse grupo. Já numa outra condição, indo na frente, com a galera sabendo dessas histórias todas e como resolveu. Uma moral a mais, né? E aí o que acontece? Nessa segunda, eu tô sendo detalhista para ver como que Deus, no dia a dia, nos detalhes que a gente não despreza, nas pequenas coisas, ele faz coisas grandes. Nesse segundo grupo, outubro já é um grupo mais de família, vai os pais com os filhos, tal, e uma avó levou vários netos, pagou para todos os netos irem. E um dos netos teve um problema nos parques lá. Ele teve um problema de estômago, resumindo a história, e foi correr para chegar no banheiro, não deu tempo. Ele entra no banheiro masculino, ele devia ter uns 12 anos, e tava todo... E foi. Carimbou. Foi. Carimbou o banheiro. Recheado, né? Aí eu entro ali no banheiro... Deixou falo, meia cara, Disney lá dentro. Só que era aquela multidão, aquela coisa toda, eu ali falei, cara do céu, e agora? Era um menino, uma criança, eu não posso lá pôr a mão nele. Então eu falei, ó, se vira aí, se limpa aí, me joga a tua roupa. Só que quando ele me jogou a roupa dele, não tinha condição nenhuma dele usar essa roupa. Então sai correndo, Disney é Disney, né? Eu falo pro parque, eu tô vendo isso. Quando eu falei isso, em 5 minutos já tinha um funcionário do parque com uma roupa novinha, sem discutir preço, sem nada, falou, ó, tá aqui, dá pra ele usar essa roupa. O nome disso é pós-vendas, né? E eu tô na pia, lavando a roupa do menino. Toda suja, eu tô lavando a roupa dele. Ninguém me pediu pra fazer isso. Foi um instinto natural. Quando eu tô nessa, o menino tá lá dentro se trocando com a roupa nova. E eu lavando, quem entra no banheiro? A avó dele. Ela olha e fica desconcertada com essa cena. Felipe, pelo amor de Deus, você não precisava ter lavado a roupa dele. Que vergonha, não sei o que. Eu falei, não, tá tudo em paz. Eu não sabia, mas essa mulher era muito influente na ABAV,
que é a BAV? Associação Brasileira dos Agentes de Viagem. Ela era uma das diretoras dessa BAV. Essa avó? Essa avó. Que demais, cara. Olha isso. Olha como Deus faz as coisas. Quando ela volta para o Brasil, então, ela faz uma carta para a agência, elogiando minha conduta e comportamento. Falando, cara, eu quero dar um exemplo de profissional do turismo que vai além. Porque quem que vai lavar lá, né, a sujeira do meu neto? Tipo, ninguém. Eu podia colocar num saco e jogar fora. Sim. E foi instinto natural e também a cultura de servidão, de ser servo e de ir além mesmo. Então, estou ali lavando. Só que isso rodou nas agências. Foi bater numa agência de eventos e turismo de incentivo. Outro ramo do turismo. Eu já trabalhei nesse tipo de agência. Porque o turismo que eu trabalhava era o turismo de lazer, né? A família vai lá em lazer, viaja, ok. O que é o turismo de eventos e incentivo? Eventos são eventos corporativos. Sim. Uma empresa de medicamentos vai lançar um grande remédio. Um carro vai ser lançado, todos os concessionários têm que vir. Esse é o evento corporativo. Viagem de incentivo... sabe aquela viagem que a gente vê na propaganda? Sei lá. Muita gente. Viagem de vá incentivo. você, passe o cartão aqui, concorra uma viagem para a Copa, concorra uma viagem não sei para onde. Isso é viagem de incentivo, viagem de premiação de incentivo. E a viagem de premiação o banco tal vai premiar os 10 melhores gerentes do Brasil com uma viagem para a Inglaterra. Isso também é uma viagem de incentivo. Então, isso chamou a atenção desse tipo de agência. E em paralelo a trabalhar com a Disney, eu comecei a trabalhar com agências de incentivo e eventos corporativos. Legal. Resumindo toda a história. Que demais. Ao mesmo tempo que eu era coordenador das escolas de inglês. O negócio começou a tomar um corpo, até o ponto que eu entendi, cara, eu tenho muito mais perfil para isso do que ficar dentro da sala de aula. Nossa, você tinha 2 trabalhos? Você era coordenador? Eu era coordenador da escola, esse era o meu trabalho fixo. 2 só. Mas é porque ele fazia contemporânea. 6 a meio-dia. Depois tinha outro. Depois tinha outro. Meu Deus. Paulista, né? Sabe qual é o ritmo? Você tá ligado? Então... É tipo hoje, né? Hoje o senhor também tem muito seu horário de trabalho na obra, né? É de 6 da manhã de hoje às 6 da manhã de amanhã. Até a volta de Cristo. Aí... minha intenção aqui é só a introdução. Eu estou contando minha vida profissional, pra vocês entenderem um pouco. Demais isso. Eu comecei a trabalhar nesse tipo de eventos. E aí é um outro ramo, né? Uma coisa é um passageiro em lazer, outra coisa é a viagem corporativa. Que você tem um cliente, grandes multinacionais. A exigência é muito grande, né? Totalmente diferente. Então, a linguagem é outra, né? Também. Convenção de vendas de um laboratório X. Eu ia organizava. Então, esse ramo, ele tem muitos braços, né? O turismo. Então, eu comecei a mergulhar fundo nisso e comecei a trabalhar aí numa longa escala, desde lá atrás, começando como helpdesk noturno, ficando nas madrugadas. Aí estão as histórias, né? Aí sim, vocês vão perguntar. Até ir crescendo nisso. Então, aí comecei realmente... Tiveram vários acontecimentos que começaram a me fazer crescer nesse ramo de atividade. Então, teve um momento que eu fiz a transição e saí das escolas. Passei a ser só consultor para a franquia, quando eu estava no Brasil. E aí tive os melhores cenários. Quando eu estava no Brasil, eu fazia consultoria e viajava pelas escolas, fazendo treinamentos com professores e equipe de vendas. Legal. E a maioria do tempo eu ia para as viagens. E aí eu comecei a viajar literalmente o mundo inteiro, fazendo tanto os lazer, né, para Disney, porque aí a coisa da Disney pegou corpo. Desse guia de frente, eu fui guia de frente em outubro, fui guia de frente, né, que a gente chama o guia principal, em dezembro. Na outra temporada, que era julho do ano seguinte, eu já fui como coordenador da temporada. Então foi muito rápido o escalonamento, você cresceu demais. Legal. E aí eu passei a ser coordenador. Então em julho eu ia e coordenava o fluxo de 3 mil passageiros, por exemplo. Então, 3 mil ida, vinha, aí eu ia, compra ingresso, reunião com a Disney, aí fui para um outro... Já não estava mais no campo como passageiro, mas estava na organização total, logística da viagem. Eu comecei a fazer isso para a Disney e para os outros eventos. Então, comandar equipes nas Copas do Mundo, equipes de banco que iam viajar. Então, aí Deus começou a me dar a chance de estar o tempo inteiro no campo e em várias nações. E ainda não cheguei, daqui a pouco vou chegar porque eu não quero que vocês devem perguntar isso. Até que chegou um momento que Deus falou, legal, agora é hora... Tudo tá bom demais, mas calma aí, né? De outro mergulho. E aí eu mergulhei numa outra fase, mas em resumo, depois de falar... Depois de falar 48 minutos... Resumindo... Eu nem sei quanto tempo eu falei, mas depois de falar tudo isso, esse foi o meu histórico profissional. Foi meio diferente dos outros, né? Não foi dentro de uma empresa só. Foi Deus abrindo oportunidades e as situações... E a maioria das situações de crise... ou que seria de desespero, que Deus usou para me levar.
Então, eu tenho para mim que o dom natural que a gente tem, Sim. associado à presença do Espírito Santo, faz com que, em momentos de crise, em momentos que outros se desesperariam, a gente enxerga oportunidades em Deus. Então, isso é ser um empreendedor que tem o coração no reino. É na hora que está todo mundo desesperado, você fala, calma, eu tenho a solução. Eu tenho a saída. E a saída vem. E aí isso te eleva. Naturalmente te eleva. Então, foi... Nossa, demais isso. Mais ou menos isso. Demais isso. Que me levou... essa é mais ou menos a história profissional. Você teve também um trabalho com o maior time do Brasil, né? Teve a seleção. Vamos falar da seleção aqui, não? Vamos entrar nesse assunto? Vamos entrar nesse assunto. Tinha combinado que futebol não entra na pauta. Nós somos crentes, nós temos que honrar a De palavra. novo, é claro que... de novo, toda a história de oportunidade, para mim, tem uma crise envolvida que Deus me deu a solução. Então, o que acontece? Em uma das viagens, esse time foi jogar o Mundial. E um pouquinho antes do Mundial, ou no Mundial, um dos conselheiros do time faleceu, cara. Lá no Japão. Meu Deus. A gente foi para uma viagem... Isso não tá no livro, hein? Não tá. Isso é exclusivo aqui do Recricast Brasília. A gente foi para um passeio no Monte Fuji. Muito sensacional. Olha só isso, hein? E quando a gente volta do Monte Fuji, estaciona o ônibus no hotel, o time vai jogar 2 dias depois, lá no fundo eu tô vendo um senhor dormindo, sem acordar. E aí meu amigo de trabalho vai lá... Meu Deus! Sangue de Jesus tem poder. E vai lá e tenta acordar ele volta desesperado. Cara, ele não acorda. Eu falei, calma. E aí, isso que é interessante, porque no meu entendimento, quem tem o Espírito Santo, e também é um traço da minha personalidade, na hora da crise, você não se desespera, você já pensa numa solução. Falei, Sim. E aí, Como resolver, ele né? estava desesperado e literalmente falei, cara, calma. Pior do que isso não vai acontecer. Ele já morreu, cara. Pelo jeito ele morreu. Então liga pra polícia, tal. A gente tá no Japão, tipo, 10 horas da noite, o cara tá dentro do ônibus. Ele era um dos conselheiros top do São Paulo. E aí eu tive que desenrolar tudo isso, né? Então, chame IML, todo o trâmite legal, vezes 2 de um cara que morre no Japão. Nossa. Meu Um brasileiro Deus. que morre no Japão. Só que a maneira que eu conduzi essa situação, do lado do presidente do clube, chamou a atenção dele. Ele falou, cara, você não tem que trabalhar com diretoria e torcida, você tem que trabalhar para mim no time. E aí, por isso eu comecei a trabalhar no time. Nossa, que espetacular. Então, lá mesmo... Isso é um time que dá oportunidade. Isso é um time que dá oportunidade. Não vamos falar sobre isso. Lá no Japão mesmo, eu comecei a trabalhar com o time. Legal. E eu já tinha tido alguma experiência com o time, a gente fazia cultos na concentração, uma história maior do que essa, né? Que até o jogador que fez o gol era o cara que começou as reuniões de estudo bíblico comigo. Exime jogador. Exato, mas aí eu fui chamado para trabalhar com o time. Trabalhei mais 3 anos com o time, aí na rotina do time. Aí você entrou pra delegação mesmo, aí vai fazer parte da equipe. Só que eu sempre eu era um prestador de serviço, eu era uma empresa que prestava serviço, Legal. então eu não fui Sim. funcionário do time. Entendi. Assim como eu trabalhava para o time, eu trabalhava para um laboratório X, para montadora tal, então Legal. eu era uma empresa que prestava serviços. Assim como a gente tem os PJs hoje, né? Isso, que prestam. exatamente isso Legal. que eu fazia. Eu tive a proposta assim de trabalhar fixo para o time, mas aí já faz parte da renúncia, né? Faz parte do momento que eu entendia que eu não tinha que trabalhar mais nessa loucura que eu estava de viagens, mas isso já faz parte da renúncia lá na frente. Mas Legal. o histórico é mais ou menos esse. Trabalhei para grandes clientes, tive a chance de fazer isso, viajei em muitos países. E tudo isso foi experiência para mim porque eu uso hoje, na verdade. O legal é que, pelo menos, São Paulo foi campeão mundial. Eu não falei o nome do time, ele já falou. Ele já falou? Cara, a gente tinha um combinado aqui. Já era. Como é que pode? Não. Glória a Deus, gente, é o São Paulo. E o bastidor é que quase que eu não assisto o jogo. Segundos antes do jogo, com todo respeito, eu tava lá cuidando do senhor. E tive que ir a fundo. Tive que entrar no quarto dele, abrir o quarto, junto com a polícia, pegar a roupa que ele ia usar para chegar no Brasil. Foi tenso. São situações tensas fora do país, mas que vão te dando casca, né? Você vai aprendendo a lidar com crises. Então foi bom demais. Demais. A experiência como um todo. Né? Não foi bom o cara ter morrido, foi bom demais a experiência. Deixa eu só colocar isso aqui. A experiência me deu maturidade. Não, e muito legal isso, porque até mesmo antes da gente entrar no tema aqui, que eu vou passar também para os meninos falarem um pouco. Eu falei 40 minutos antes de entrar no tema, mas é isso, né? Nós temos 10 minutos para perguntar. Agora, e nesses o pastor próximos tem 2 5 minutos, a gente vai falar um pouco. Quando chegar na minha vez, pode pular. Pode pular. Já respondeu tudo aqui. Sabe por que eu achei interessante? Porque Tanta experiência, Eu mano. falei isso hoje à tarde.
Não precisa perguntar. Mas por que eu acho claro que eu me prolonguei mesmo? Mas por quê? Porque qual foi o que você perguntou no começo, né, Max? Muitas pessoas me conhecem dos 15 anos pra frente, né? Como um pastor, como um cara que prega, sem esse histórico atrás. E é legal entender que tem uma história como um todo, né? Então, eu gastei mais tempo nisso, agora eu vou deixar vocês falarem e perguntar. E parece que quando vê onde o senhor está hoje, né? Vivendo assim um ministério e tudo, e Deus honrando, a gente vê que Deus tem usado o senhor aí na obra do ministério. Acha que é um facho de luz que uma hora desceu, né? Sim. Falei, Felipe, que eu te chamo, e você já a virada foi rápida, né? A virada virou foi tudo muito rápido. Desceu do dia pra noite. Agora, do dia pra noite foi 20 anos. Assim, pastor? Sempre do dia pra noite que acontece essas coisas. Só não acontece comigo, né? Mas com todo mundo acontece isso. É de onde saiu o pastor Felipe, né? O cara apareceu. O cara apareceu. Como assim? Não vê o tempo ali... Como a palavra fala de Davi, né? Por trás das malhadas ali, né? Sozinho no campo, enfrentando urso, enfrentando né? Leão e tudo. Exatamente isso. E aí, já pra gente entrar nessa questão, a gente queria fazer algumas perguntinhas também. Vamos lá, tô aqui pra dar uma pressionada também. Vamos lá. Né? Não ser tão fácil. Eu quero trazer, não vai ser tão fácil. Eu quero me trazer aqui. Né? A gente precisa perguntar algumas coisas. Vamos lá. E já pra falar um pouco justamente sobre isso, de como o seu profissional te preparou para a obra do ministério, como isso foi importante, você já falou, né, bem de forma sucinta, mas como que isso de verdade contribuiu? Eu queria só trazer 2 versículos bem rápido aqui, que inclusive você usou em uma de suas pregações recentes, né, que é 2 Timóteo 3, 16 e 17, que eu acho sensacional esse texto, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, né? Para repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra do ministério. Ou para a boa obra, né? Sim. E foi muito engraçado que você falou que a boa obra não é só ministério, mas é tudo aquilo que você executa também na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida no dia a dia, no cotidiano, né? E agora eu queria abrir essa rodada de perguntas, vou passar para o Júnior começar aí, para a gente entender um pouco melhor como foi essa preparação e como que o senhor se sentiu nesse processo. Né, o Júnior tem umas perguntas interessantes aqui. Quero só ver. Você tinha? Eu já respondi. Tira 2 da cartola. Não, mas vamos tira lá. 2 da cartola. Pergunta 1 já foi, pergunta 2 já foi, pergunta 3 já foi. E eu só tinha 3. Eu só tinha 3. Formulei 3 perguntas só. Eu só tinha 3. Eu só tinha 3, então... Ele foi que formulou mais. E eu perguntei. Tá aberta a temporada de perguntas. Eu falei que eu ia Mas pode escolher 2. perguntar espontâneo. Se vira nos 30, bicho. Falei que eu escolhi 2 das 3, mas não tem mais nenhuma agora. Não, pastor, mas assim, é notório que a vida nos ensina e nos aperfeiçoa e nos prepara para algo maior, né? Que é o que a gente está vivenciando hoje, até como discípulos aqui na Bola de Neve, aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. E esse ritmo que o Senhor tinha quanto profissional, hoje, pelo que a gente pode perceber, eu posso estar errado aqui na minha afirmação, é multiplicado por 10 e 100 vezes. Intensificou, né? Intensificou. Sem dúvida. Intensificou. E eu queria entrar num ponto que eu acho que é muito sensível, né? Até eu vejo isso muito nas minhas rodadas de negócio no estúdio, na agência. A gente vê que a questão do lucro na vida de uma empresa é fundamental. Sem a efetivação de um lucro, de dinheiro, de fluxo, o negócio não acontece. Sim. Por outro lado, a gente fala muito de propósito. Né? Uma empresa que tem propósito, um profissional que tem propósito, que vai muito além do lucro. Mas os boletos chegam no final do mês. Exatamente. As contas chegam no final do mês. Sim. Né? Toda uma estrutura para uma empresa grande, como muitas que o senhor coordenou e trabalhou, chega ali e precisa dessa verba girando. Sim. Como equilibrar essas duas pontas, né? O lucro de um lado, que é fundamental. Sim. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, acaba subindo a cabeça. Sim. Com a missão e propósito que tem que existir, senão a gente vai sempre estar naquele vazio existencial, principalmente como pessoas, né? Como é que equilibra isso? Isso é porque ele não tinha pergunta, né? Porque ele não tinha. Na tua pergunta eu já encontro uma resposta. Equilíbrio. Por quê? O empreendedor do reino, ele não tem que se sentir culpado por visar lucro. Boa. Se você não quiser visar lucro, então é melhor ir para o terceiro setor. Uma ONG, legal. Uma associação filantrópica. Legal isso. Vai cumprir tua missão dessa forma. Demais. Mas como empreendedor do reino, você tem que lucrar, evidente. Só que o teu coração não pode estar no lucro. Então, qual que sempre foi meu princípio? Se você estiver cumprindo o teu propósito de vida, satisfeito no teu propósito de vida,
o lucro naturalmente vai vir. Naturalmente o resultado financeiro vai vir. Muito qual bom. que é o propósito de vida de um empreendedor? Primeiro, seu relacionamento com Deus. Demais. Sua comunhão com Deus. Segundo, sua família estar estabelecida. Sua família estar em equilíbrio. Sua esposa estar feliz e satisfeita. Seus filhos terem um pai presente, uma mãe presente. Terceiro, tua empresa, teu trabalho. Quarto, tua vida ministerial. Essa ordem não pode estar invertida. Porque se você até não tem relacionamento com Deus, só visa o lucro, a correria, a agenda, tal, você está correndo atrás do vento, igual dizia Salomão. Sim. Então a ordem não pode estar invertida. Eu me relaciono com Deus, a minha família está equilibrada, eu cuido da minha carreira profissional e o lucro vem. E aí depois eu também sirvo no meu ministério. Essa balança não pode se desequilibrar. Por quê? Do que vai adiantar ter uma empresa que lucra milhões e o teu casamento está em ruínas? É verdade. E teu Demais filho não ter isso. visto o pai do lado enquanto cresce. Então, o equilíbrio é a chave principal. Nossa, demais. E, para mim, quando você está relacionado com Deus, quando você tem relação com Deus, Ele vai ser o teu fator de equilíbrio para sempre. Por quê? A Bíblia diz que quem nos ensina de tudo, nos convence de tudo, é o Espírito Santo. Então, quando você tem relacionamento com Deus, o Espírito te diz, calma, hoje dá um gás aqui, é uma fase que a tua empresa precisa, você vai. Agora outras, não, você já está numa outra fase agora que você pode gastar um tempo com a tua família, não vai ter problema nenhum. E aí você entra nesse equilíbrio. Então, o lucro, sem o lucro, a tua empresa não fica de pé. Sem lucro, você não consegue abençoar outras vidas, empregar mais pessoas. Sem lucro, você não consegue abençoar a obra de Deus. Então, você precisa ter o lucro. Mas o coração não tem que estar focado nisso. O coração tem que estar focado em Deus, família, lucro, ministério. E Deus, o Espírito Santo, ele vai te dando alguns insights, né? Eu lembro que a gente conversou sobre isso. Sim. Nossa, demais. Eu até dei um testemunho naquelas lives que estavam tendo à noite de homens. Sim. Alguém perguntou, acho que foi uma pergunta da escola, da Milena, perguntando assim, resume o seu pai em 3 palavras. Aí ela falou, Flamengo, sorvete e dinheiro. Eu falei, eu compartilhei sobre isso. Na verdade, o dinheiro, quando ela falou dinheiro, ela não estava querendo dizer trabalho. Né? Quando ela falou isso, eu falei, quando ela escreveu isso lá, né, falou para eu poder preencher lá na atividade da escola, eu falei, alguma coisa está fora. Acendeu uma luz ali. Alguma coisa está fora do eixo. Acendeu uma luz. E esse princípio, ele tem que me conduzir até hoje. Porque, no meu caso, com mais responsabilidade ainda. Porque hoje o meu trabalho é o reino. Imagina se eu me ausento da minha família o tempo inteiro pelo reino. Mesmo fazendo uma coisa digna que é o reino. O que eu vou educar para os meus filhos? Que ele perde o pai para a igreja? Que ele perde o pai para o ministério? Eu vou criar Que visão ele vai ter de igreja e de ministério? Na verdade, ao invés de amar, ele vai detestar. E eu não podia deixar de fazer uma piada então tem que ter esse equilíbrio. Viu? Eu não podia deixar de fazer essa piada aqui. O seu chefe não dorme, né? Não dorme nunca. O meu dorme. Nunca. O meu chefe dorme. Ai, mano. O seu não dorme. O meu chefe dorme. Você acha que ele dorme? Vai achando. Bom. Então tem que. Tirei o crachá aqui. Então, equilíbrio. Então, eu mesmo na minha agenda, que é, como você mesmo disse, realmente uma loucura de viagens, compromissos na igreja e tudo mais, eu também tenho momentos que os meus filhos sabem que o celular está desligado, que eles são prioridade, que eu estou jogando bola, que eu estou fazendo coisas menos importantes, mas que para eles têm importância plena. Então, muito bom. Quando esse equilíbrio tem, a gente cria famílias saudáveis, casamentos saudáveis. E no caso do empreendedor, o lucro ele vai vir naturalmente. Você vai produzir mais. Então, o segredo para mim do empreendedor é entender que quem cuida da tua produtividade é Deus. Verdade. Muito bom. E por isso que a Bíblia diz que ele faz em um dia o que a gente não faria em 1000. Em 1000. Então, Senhor, se eu entregar 6 horas do meu dia, um exemplo, né? Que o Senhor me pediu para minha família, e o empreendedor, estou dizendo empreendedor aí o cara dono do seu próprio negócio, que faz o seu próprio tempo. O Senhor vai me fazer produzir na outra 1, 2, o que eu não produzi na 6, e assim Deus vai. Então, equilíbrio, essa é a questão. Também não dá para passar o tempo inteiro tomando sorvete com a família e esquecer da empresa. Então, equilíbrio, essa é a questão. Mas não ter o coração no lucro. Legal. A Bíblia diz que aonde está o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Se o meu tesouro é a presença de Deus, minha vida familiar e sim minha vida profissional, o Espírito vai me guiar tranquilamente para que eu tenha equilíbrio em todas essas áreas.
Acho que o que mais pega que você está falando, né, pastor, é muito emocional, né? Sim. Quando a pessoa ela se vê numa situação de adversidade naquele momento, Sim. ela acaba querendo trabalhar cada vez mais. Sim. E aí é onde começa a enrolar o meio de campo. Sim, mas por quê? Porque qual que é a definição bíblica de ansiedade? Ansiedade é se preocupar com aquilo que você não resolve sozinho. Essa é a definição bíblica de ansiedade. Então, por que eu vou perder o sono com aquilo que sozinho eu não consigo resolver? Eu continuo perdendo sono. E eu acho que eu consigo fazer para resolver e não consigo. Então, qual que é a base? 1 Pedro 5 fala assim, para a gente depositar as nossas ansiedades aos pés de Deus, né? Só que o começo do versículo é humilhai-vos perante a potente mão do Senhor. Então, o que é humilhar? Senhor, não está mais na minha mão. Sozinho eu não consigo. Sozinho eu não consigo fazer. Nossa, demais. Assim eu entrego. Então, a base da entrega é a humilhação. E não humilhação de vergonha, humilhação é dizer, ó, eu não sou forte o suficiente para isso. E eu me entrego e faço. Então, a vida passa por ciclos e fases, só que a gente tem que saber que quem dá tudo é Deus. Eu não vou poder produzir além do que Ele pode. Então, de novo, equilíbrio. Esse equilíbrio que eu tenho que ter, sabe? Demais. Equilíbrio, hein, Marcos? O que mais? Equilíbrio, hein? Equilíbrio, hein? Crossfit. Não, eu faço amanhã. Crossfit, sangue de Jesus. Tá amarrado, varão. Tá contigo, Marco. Pô, tem uma pergunta aqui. Vamos lá. Das suas experiências profissionais que você teve. Primeira pergunta, na verdade são duas perguntas em uma, tá? Boa. Então eu vou dar uma... Vamos nessa. Boa. A primeira pergunta é: quais as barreiras e dificuldades você tinha por ser cristão evangélico, né, no mercado de trabalho, que a gente acaba tendo, a gente discutiu um pouco no nosso último podcast sobre isso. E a segunda é: as pessoas conseguiam enxergar a Deus? Algumas pessoas se converteram. Eu sei que teve história ali de pessoas que estavam desviadas, né? Teve uma menina que você falou que estava, não lembro aonde, em Nova York, ela chegou, estava desviada. Mais uma vez, tá no livro, tá? Tá no livro. Tantas histórias, dá outro livro só de histórias. Tá no livro. Só de histórias. Tá no livro. Tá no livro. Tá no livro, hein? Tá no livro. Mas teve alguma pessoa que realmente, de fato, quis entender um pouco mais de Deus através da sua vida, pelo seu comportamento? Eu cresci dentro da igreja, mas no meio profissional eu costumo dizer que eu nunca fui aquele espalha-rodinha, sabe? Que você chega e quando você fala alguma coisa todo mundo vai embora. O cristão, ele não pode ser um chato, literalmente um chato, que toda hora quer falar de Jesus, toda hora quer pregar, toda hora quer não sei o quê. Sim. Toda hora tem... Porque a gente tem um vocabulário nosso. Então a gente não pode usar esse evangeliquez lá fora, sabe? No mundo profissional, senão você fica rotulado. Eu sempre fui uma pessoa normal, no sentido que eu ria, eu brincava, a gente fazia, mas as pessoas chegavam em mim um posicionamento. Então, na vida profissional, eu tenho um princípio. A melhor maneira de pregar Cristo é sem usar palavras. Muito bom. Se você precisar usar palavras para pregar Cristo, então o seu testemunho não está verdadeiro. Prega com o teu testemunho, com o teu comportamento de vida, com o teu posicionamento. Demais. Então, eu estava num mundo corporativo, o mundo corporativo profissional tem várias nuances, né? Sim. Tem as festas corporativas, tem tudo. Exato. Os happy hours. Tem tudo que acontece. E o meu posicionamento faz com que hoje, tipo, 15 anos depois, com as pessoas que me viam lá naquela época, me conheciam o Felipe lá e não o pastor Felipe aqui, hoje eu recebo mensagens falando, cara, agora eu entendo. Tá explicado. Agora eu entendi, porque aquele dia lá na Espanha, naquela festa, você se comportou assim. Agora eu entendo, na hora eu não entendi. Então eu não parava para ficar falando, não, sabe por que isso? Tentando pregar pro cara. Não, o meu comportamento de vida mostrava o Deus que eu servia. E essa era a maior oportunidade para o evangelho. Sempre foi lá. Eu orei por muitas pessoas nos bastidores, tal. Então nunca fui um pregador de estar ali no meio tentando... De caixa de som, né? Sabe por quê? Porque eu tenho um princípio que são dois, na verdade. Primeiro, meu testemunho vai pregar mais do que as minhas palavras. Deus não precisa das minhas palavras para que eu pregue. E segundo, a Bíblia diz para a gente não jogar pérola para os porcos. Então ali numa festa... Quem vai ganhar alguma coisa? Os caras na rodada ali subindo em cima da mesa, dançando o YMCA com o DJ Marco. DJ Marco, Como assim? Ali não é hora de eu falar de Jesus. Na verdade, ali não é hora nem de eu estar na festa. Sim. Eu ia embora. O DJ Marco se converteu nessa festa. Nessa festa. lá na Espanha. Então o meu estilo de vida, o meu comportamento falava muito mais do que minhas palavras. Isso. Então minhas atitudes falavam muito mais. Sensacional. Inclusive, Deus é tão bom. Não estava combinado isso. A gente tem um papo aberto aqui, né? Sim. Foi combinado isso no começo.
E isso que o senhor está falando vem testificando o que a gente conversou no episódio passado. Na primeira, que legal. Que eu ainda não assisti, mas vou assistir. Sim, justamente a gente falava sobre isso, sobre como nós, como crentes, né, como cristãos, a gente não pode ser aquele cara chato que chega e pessoas que pensam diferente ou que tem Você vai pro inferno. E o clima pesa, aquela coisa. Ih, chegou o cara chato da história. Chegou, como diz o senhor, espalha rodinha, né? É testemunho. A gente viveu isso ontem no grupo Recri, né? Com as pessoas dando os testemunhos. Falando exatamente sobre isso. Porque o que acontece? O testemunho faz o efeito reverso. Isso. Você chega em rodinhas e às vezes os caras começam com um assunto e eles falam, opa, não, você não, cara. Você, desculpa ter falado isso pra você. Sem você ter falado nada. Então, naturalmente, você traz uma autoridade e carrega que não é impositiva, ela é natural por quem você é. Então, isso aconteceu em todos os ramos de atividade, todas as viagens que eu fiz, até com os times de futebol, tudo. Em algum momento, o meu comportamento expressava Cristo mais do que minhas palavras. E aí a régua das brincadeiras ali, das piadas, ela tem que descer. E aí, em momentos assim, encontros individuais e ministrações individuais se tornam mais eficazes. Porque daí no bastidor, numa sala ou outra, alguém fala, pô, cara, faz uma oração por mim aqui, faz alguma coisa. E aí o profético também entrava em ação. Aí você já sente uma vontade Só que é diferente no todo, sabe? Então, qual que é a dica? Hashtag fica a dica pro empreendedor do reino. Anota aí. Pro profissional do reino. Tem uma conduta irrepreensível. Boa. Porque se você tiver uma conduta irrepreensível, quando surgir oportunidade, Deus vai usar o evangelho através da tua vida. O difícil é quando você tem uma conduta difícil, é o cara que trata mal as pessoas, que não trabalha bem, que não faz o quê, e aí você quer falar do reino, aí você perdeu totalmente a autoridade. Então a conduta é o principal, é o principal fator na vida profissional. Teve uma pessoa comigo, ela até falou assim, tava uma baita dificuldade num projeto, ela olhou para mim e falou assim, Cezena, o pessoal me chama de Cezena no trabalho, Cezena, ora pro seu Deus para tirar a gente Olha dessa. isso. É isso aí. Olha claro isso. Que orar agora. Olha isso. É isso aí. Olha isso. É sensacional isso. E assim, tem outra pergunta, não? Tenho, mas... Tem várias. Vamos fazer uma rodada. Vamos fazer uma rodada. Porque eu acho, é legal o senhor tocar nesse assunto dos bastidores, nesse assunto de como uma oração aqui, um negócio ali. Eu queria trazer essa pergunta e eu acho ela bem interessante. Acho que vai apertar um pouquinho o senhor, mas vamos lá. Vamos lá. Dentro do ambiente do trabalho, do ambiente corporativo mesmo. Como o senhor acabou de falar, o senhor sempre teve ali envolvimento ministerial mais no plano de fundo. Sim. Qual foi a experiência espiritual, ministerial mais forte que o senhor já teve dentro do ambiente do trabalho? Uau, boa pergunta. Estou tentando lembrar de uma só. Vou falar duas. Pode mesclar. Pode mesclar. Cara, aí você define qualquer Aí, ó, exatamente. Não, e deixa pro pessoal aí, né? O pessoal coloca fala aí o pessoal nos comentários. Comenta qual que você achou mais forte. Então vamos nessa. Porque a régua subiu aqui, Varão. Eu comecei a falar da minha vida profissional, não deu pra falar de várias nuances dentro do mundo corporativo. Quando o pessoal percebeu o meu nível de inglês, eu comecei a trabalhar também como tradutor simultâneo. Que é aquele cara que você vai numa grande conferência, tem uma cabine lá no fundo, e o cara traduzindo lá dentro, um pote de ração, um pote de água, e ele fica ali dentro. A gente brinca assim. Aí vem aquela voz do além falando... É um trabalho tão pesado que por lei da categoria, você só pode traduzir 20 minutos e o cara do teu lado continua fazendo mais 20, você vai trazendo... vai alternando. Porque é tão pesado, é um trabalho mental muito forte. É um mercado bem nichado. Sim. Paga-se muito bem, poucos profissionais conseguem. A maioria são umas senhorinhas já mais velhas, assim, que dominam o inglês. Então, e eu comecei a entrar nesse mercado também, para alguns clientes. Só que, desde pequeno, na igreja, eu tinha convicção de que Deus me chamou para oratória, para falar em público, para não sei o quê. Então... Desde o começo, teve um dia na adolescência que eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, eu nunca quero usar meu dom de falar em público, meu dom de fazer uso do microfone, para qualquer outra coisa senão para a tua glória. Eu tinha essa aliança com Deus. Uau. Eu falo, já que a gente está falando dos meus livros, eu falo isso. Tem um livro que chama Arma Secreta que eu falo sobre isso. Sobre você concordar com aquilo que Deus te chamou para fazer. Sim. Se a gente está numa rodinha assim, quem me conhece mais de perto, eu não sou o cara mais falante da rodinha. Se a gente vai numa festinha de criança, eu sou mais na minha. Mas se colocar o microfone na minha mão, alguma coisa acontece. É Deus. Então eu tinha essa aliança. E eu tô lá numa conferência de pós-vendas de uma grande montadora. Num auditório, sei lá, devia ter umas 6 mil pessoas. Que era equipe de vendas. Meu Deus! E vinha falar aquele dia
a vice-presidente global da marca. Uma alemã. Você já está entendendo que marca é? Ela vinha e ela era VP, mas ela quase como a presidente, uma mulher super dura, tal. Então o pessoal estava muito tenso nesse dia. E eu fui contratado só para traduzir para ela e para a equipe dela. Porque eram palestras em português. Sim. E eu deveria estar ali na cabine, para maior conforto, para não ficar falando no ouvido dela, tal, na cabine, traduzindo para ela. Toda reunião eu deveria falar para ela. Dona X lá, que era aquelas mulheres VP de grande corporação, aquela que entra e fala, poxa, essa parede branca eu não queria que fosse branca, tinha que ser vermelha. Ela vira, quando você olhar já tem que estar vermelha. Nesse nível. Grande vice-presidente de uma grande empresa global. Aí ela entra... Perfil alemão, exato, né? Ela entra, todo mundo tenso. Fui brifado inúmeras vezes por todos os diretores possíveis no Brasil, pelo presidente da montadora no Brasil. Olha, ela gosta disso, ela daquilo, cuidado, não sei o quê. E eu tava tranquilo, mas, né? Então eu chamei uma parceira de trabalho, minha irmã, no caso, coloquei ainda pra gente, né? Cair tudo dentro do mesmo pote, tal. E eu tô ali, começou a tradução. E ela tá na primeira fila da grande plenária, eu tô lá no fundo na cabine. E ela tá com fone de ouvido, com transmissor e tal. E começou uma conferência de pós-vendas de peças de automóvel. Então tinha todo o glossário, tô falando de correia dentada, de vela, de não sei o quê, de retrabalho. Eu tô traduzindo normalmente. Tinha que traduzir tudo isso. Eles estão falando mais português e eu tô traduzindo. Né? O tradutor, normalmente ele estuda antes o tema, ele recebe as apresentações, ele se prepara um peças ali. E ele tá ali. Legal. Então, eu tô no meu turno, dos 30 minutos, que eu combinei 30 eu, 30 você. Eu tô falando no microfone, a palestra começou. Daqui a pouco a mulher começa a olhar para trás. O que eu pensei? Cara, acho que não tá funcionando o transmissor dela. Falei para minha irmã, Dani, corre lá. Não deve estar funcionando. A Dani saiu. Quando ela saiu, ela, a vice-presidente e a assistente, que era uma brasileira, mas que falava alemão, já estavam vindo na direção da cabine. Pra chegar perto de mim. Jesus! Já era. Jesus é agora! Já era, já foi. Agora já foi. O que eu fiz? Veio ela, a assistente, e parte da diretoria da montadora. Tipo, o que tá acontecendo? Meu Deus. Tava todo mundo tenso. Ai, meus boletos. Ela chega... minha irmã aborda ela no caminho, falando... Você tá cumprindo o transmissor? Ela falou, não, eu quero saber quem que tá traduzindo no meu ouvido. Quem que tá falando no meu ouvido? Ela falou, é o tradutor. Onde ele está posicionado? Meu Deus! E a reunião acontecendo lá na frente, e ela chega perto da minha cabine. Aí, como eu estava traduzindo só para ela, já não tinha assistido eu traduzir, eu saio da cabine e falo, pois não, o que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? O que aconteceu? Ela fala, rapaz, em inglês para mim, né? Que técnica é essa que você está usando? Que inglês é esse que você está falando? Eu falei, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Ela falou, não, eu tive um glossário. Isso daí. Ela falou, não. O que você está falando está me fazendo sentir alguma coisa que eu não sei o que. Eu não sei dizer. Meu Deus do céu. Chegou a arrepiar agora. Eu estou numa conferência falando de vela, de correia dentada. Eu não estou falando de Jesus. Só que quando ela começa a falar isso para mim, Deus me faz lembrar, você não tem uma aliança comigo? Porque agora toda vez que você falar toda vez que você usar o microfone, cara. E vai de encontro com essa pergunta, demais, viu? Toda vez que você usar o microfone, minha glória vai se manifestar. Minha glória não depende de você pegar o microfone e falar Jesus. Você pegou o microfone. Cara, quando eu falei isso, aí eu falei, cara, agora é doideira absoluta, né? Já passa a mão na cabeça, já ora. Aí eu falei pra ela, olha, sabe, meio sem palavra mesmo. Aquele mesmo clima da dona da escola da Disney lá atrás, né? Não sei se você vai entender o que eu vou te dizer. Mais ou menos isso. Aí eu falei assim, dona X, eu tenho uma explicação para o que está acontecendo aqui. Só que eu estou falando de uma alemã, cara, uma europeia. Eu nem sei qual é a fé dela. É tudo diferente lá. Nem sei qual é a fé dela. Meu Deus. E a assistente dela era brasileira. Aí eu falei para ela, olha, o que a senhora está sentindo é a presença de Deus. E aí todos os diretores do lado, louco, né? É a presença de Deus. Ela, como assim? Eu falei, essa paz que você está sentindo, isso que você está sentindo é a presença de Deus. Por quê? Eu sou cristão, né? Aí sim você se revela, né? Eu sou cristão. Glória a Deus. E eu tenho uma aliança com o meu Deus. Que toda vez que eu falar no microfone, as pessoas têm que sentir a presença dele. Glória a Deus. Então, o que tem aqui por trás não é técnica. O que tem aqui por trás é Deus. Cara, a mulher começa a se emocionar.
Ela falou, você pode conversar comigo atrás? Aí eu saí, ficou eu, a mulher e a assistente dela, 2 passos assim. Falei, cara, agora é a hora, tipo, agora já gabinete. Foi. Gabinete. Gabinete. Você já tinha que ter perdido no emprego, eu já perdi. Correr é tentar do quê, meu amigo? O equilíbrio é a aliança com Deus em primeiro lugar. Então, nessa hora, Deus te reveste de autoridade. Demais. E Deus não te deixa abandonado. E aí, o que acontece? Estou ali naquela pressão, todo mundo sem entender o que está acontecendo. Só que nessa hora, Deus abre um outro leque, que é o leque do profético. Sim. E eu começo a falar para ela, eu creio que a senhora veio aqui sim para participar de uma reunião. Sim, porque a senhora veio profissionalmente para o Brasil. Mas essa experiência que saiu fora do teu plano, do teu controle, não saiu do controle de Deus. Meu Deus. Eu preciso orar pela sua vida. Eu preciso orar pelo teu casamento. Aí deu oportunidade. Aí eu comecei a profetizar. Assim, mas assim, sem mover, sem língua, sem nada. No jeito que deu ali. Sim. Eu preciso fazer uma oração por você. Porque sua casa é isso, seu casamento é isso. Você veio para cá. Antes de vir, eu sei que você discutiu. Aí você começa a entrar. Aí Deus dá a palavra de conhecimento ali. Bem, resultado. Orei pela mulher. A mulher chorou. A mulher me abraçou. Foi um negócio. Aí virou culto. Tô falando de uma alemã. Essa história ficou famosa na montadora. Olha isso. E ela termina, ela vira pro diretor, que era o diretor nacional de vendas dessa montadora, e fala assim: ó, enquanto eu vier ao Brasil, esse tem que ser meu tradutor. Meu Deus do céu. Até pouco tempo atrás. Eu parei a vida profissional há um tempo, muito tempo, eu já em tempo integral na obra. Quando essa mulher vinha ao Brasil, a montadora me ligava para saber se eu tinha agenda para ir. Algumas eu consegui, outras não. Porque foi marcante. Demais. Aí foi a alemã, foi embora, veio a brasileira. Era uma jovenzinha, a assistente dela, a secretária dela. Tudo. Ela era a secretária dela justamente porque ela falava português e alemão, e essa mulher estava cuidando dessa região aqui. E ela chega, a alemã desse jeito comedido, mas choroso, tal. A brasileira já vem brasileira. E ela fala para ela assim, cara... Ó, e ela começa assim, né? É muito corporativo, gente. Ela chega, cara, ó, eu sou casada, não tem nada a ver com o que eu vou te falar. Mas, pô, o que você tá fazendo? E começou a chorar assim, não conseguia parar de chorar. O que você tá fazendo eu sentir? É um negócio que eu nunca assisti na minha vida. Aí eu orei por ela, foi um sobrenatural. Meu Deus! Então você pediu de uma experiência que foi marcante? Essa foi uma das. Aconteceu semelhante quando eu fui pra convenção de premiação para os melhores vendedores de uma empresa de temperos que é sediada no Japão. E uma grande empresa de temperos também. Eu fui nos executivos. No final, alguém me perguntou, Felipe, você quer falar também? Eu falei, quero, vou me dar um... Aí eu fui na plenária e fiz um discurso. Ó, estamos aqui, longe de nossas famílias, papapá, toda aquela coisa, né, de oratória. As famílias, eu sei que você talvez seja sem a tua família, a gente está do outro lado do mundo. Mas para pensar no que te fez chegar aqui. Tua família, papapá. Um discurso de família. Eu não coloquei Deus na história. Quando acabou, tava todo mundo chorando de novo. E o diretor falou, cara, o que é isso que eu tô sentindo? Que é isso que você fez com essa sala? O homem natural fala, cara, que técnica de neuro é essa? O que você tá usando? Que eloquência é essa? E de novo, para esse diretor, cara, isso é o Espírito Santo. Então, aí faz sentido pro cara. O cara vê que no happy hour eu não tomei uma bebidinha junto com ele, que na hora de contratar o fornecedor e eu tive a chance de pegar uma bola por fora, eu não peguei. Aí tudo faz sentido pro cara. Ah, cara, agora eu tô entendendo. Por que esse cara tem algo diferente que eu não sabia descrever? Então são experiências sobrenaturais. Isso é demais. Isso para mim é viver a visão do reino no mundo dos negócios. Demais. Isso, meu Deus do céu. E para mim, para viver a visão do reino no mundo dos negócios, só tem uma moeda que o mundo dos negócios respeita: sucesso. Se você é um bom profissional, se você tem sucesso no que você faz, você é excelente, o cara fala, esse cara além de bom, ele tem uma coisa a mais. Se você é um mau profissional, só faz erros, só pipoca, só faz coisa errada e aí tenta falar de Deus, cai por terra na hora. Agora, quando você já... Cara, eu tenho credencial, eu sou um excelente tradutor, eu sou um excelente profissional de logística de viagem. E além disso, eu pego o microfone, a plateia tá todo mundo chorando. O que está acontecendo? Deus. Opa, agora eu entendi. Tá explicado. Essa unção que tinha sobre José, de ser um cara excelente. Essa unção que tinha sobre Daniel, de ser um cara excelente. Davi. Então, de Davi, de ser um cara excelente. Ele é excelente no que faz, mas ele tem um plus.
que aí ninguém tem, só que ele tem aliança com Deus. Então são várias, né? Eu contei 2 aqui pro pessoal decidir qual é o nome. Coloca aí. Vai ser um par esse negócio. Essa é uma daquelas. Tem as engraçadas que viraram depois testemunhos, mas as mais marcantes, eu consigo lembrar, foram essas. Também um dia que eu orei com o presidente mundial de um grande laboratório que estava fazendo o lançamento de um medicamento. E também, de novo, tive a chance de orar por ele. Depois fiquei sabendo que a esposa estava doente, orei por ele, eu e ele no carro. A gente estava em Miami, olha as histórias, testemunho em Miami, testemunho em Japão, Deus, né, cara? A gente estava em Miami, ele quis, já que ele estava sem fazer nada, tinha mãe livre, ele quis comprar um barco. Mais ou menos. Não tô fazendo nada aqui. Tem um pouco de dinheiro. Uns vão para o outros vão para o marketing, vou comprar um iate. E aí ele me chamou para ir junto. Porque, de novo, nessas coisas que ninguém pede para fazer, que é a excelência, eu fui direcionado para cuidar da presidência e da diretoria. Igual os horários podres lá também. Mas ele não tinha um horário. Entendi. Então o que eu fazia? Cara, eu ficava das 9 da manhã, sei lá, das 8 da manhã, até as 8 da noite para ver se ele ia passar na recepção. Porque ele não tinha um schedule, presidente de empresa. E sempre que ele passava, pois não, tudo bem, senhor. Eu cumprimentava ele. Até quando ele parou, ele falou, cara, como que você sabe as horas que eu vou vir? Mal ele sabia. Eu tava lá o dia inteiro. Me explica, porque, cara, eu saio pra jogar tênis, você tá. Eu saio pra correr, você tá. Eu saio pra reunião, você tá. O que tá acontecendo? Você já almoçou? E eu não tinha almoçado aquele dia. Eu falei, não, ainda não, mas fica tranquilo. Não, hoje então você vai almoçar comigo. Olha. Que legal. Aí, e eu não tinha trocado mais que 3 bom dia, boa tarde. Eu tava ali de sentinela mesmo. Pra dar oi pro cara passando. Nesse amor de começou a conversar, ele começou com essas histórias e tal. Aí, nesse outro dia, ele gostou de mim, né? Falou, cara, amanhã eu vou comprar um barco novo. Ele era um gringo, né? Sul-americano, mas ele era presidente mundial do laboratório. Vamos comigo? Aí no carro que veio sobrenatural de novo, a glória de Deus veio de novo. Ele aceitou demais. Jesus no carro. Cara. Olha isso. O cara é presidente de um... Então, o que acontece? Isso é bom para todo empreendedor que tá ouvindo a gente aqui saber. E vocês também, todo mundo que tá aqui nessa sala saber. Quando a glória de Deus vem, ela nos faz igual pode ser o CEO, pode ser o presidente de uma nação. Pode As patentes caem por terra, né? Na verdade, quando a glória de Deus vem, você é do alto. Meu Deus. Você, na verdade, está acima. Todo joelho se dobra. Ali eu era... Quem que eu era, cara? Eu era o cara que ficava de pé, de sentinela, esperando o homem passar para dizer bom dia. Mas a hora que a glória de Deus veio no carro, eu era do alto. Ele era de baixo. Então ali as patentes se inverteram. E a glória de Deus nos faz igual. Então, quando a glória de Deus vem, a gente não tem que ter medo de falar com o presidente de uma nação, com o CEO de uma grande empresa multinacional. A glória de Deus veio. Só que com equilíbrio, com postura. Ali não é hora de mover, não é hora de nada. Ali é hora de compostura, mostrando que você é um... Mas o que chamou a atenção do cara? Quem que é esse cara? Porque o cara é um avião, né? Ele sabe o que é todo mundo ali. Sim. Ele sabe o que gira. Cara, esse menino tá com certeza ele sabe. Esse cara tá em pé aqui o dia inteiro, só para me dizer oi. Ele é um avião, ele não chegou onde chegou à toa. Então, essa postura chamou atenção. Agora, teve alguém que falou, Felipe, você tem que estar lá sempre que ele passar na recepção? Não. Alguém, que era meu coordenador, me deu horário. Ele sai para jantar, ele sai. Eu falei, não, ele não sai só para jantar. Ele sai para Esse cara faz outra coisa, ele não fica aqui dentro. Então, essa disponibilidade, que é essa excelência profissional, dá espaço para que a glória de Deus entre. Muito bom isso. Então, bem, respondi com 3. Eu não vou responder mais. Olha, eu tô vendo a produção só mexendo nas câmeras, porque tá acabando o rolo da cama. O rolo da cama. Eu não sei nem quanto tempo a gente tem, mas vamos, né? O Johnny tá trocando rolo aqui. Esse podcast vai longe. Demais. Já que as minhas perguntas se foram aqui, então, eu vou até deixar o celular virado. Eu até acredito que eu saiba a resposta, mas obviamente eu vou querer que o senhor desenrole esse rolo aí. Por falar em rolo, você mais curto na câmera. Por falar em rolo de câmera. E fale para todo mundo aí, né? Como se manter inspirado? Como se manter focado? Né? Porque para você fazer determinadas empreitadas, como ficar em pé lá de 8 às 20 horas... fazer 100 dias da Bíblia, que só quem faz sabe de fato como é o trabalho, quanto tempo se gasta para algo desse tipo, para ter uma experiência no banheiro lá de Orlando com um garotinho lá que estava recheado e etc e tal. Como se manter inspirado e focado e passar por essas situações e saber que lá na frente haverá uma recompensa? Pega a mentoria, hein? Virou mentoria o negócio aqui. Entendendo quem controla a sua alma. Porque nós somos seres
triunos. A gente é corpo, alma e espírito. A alma é como o fiel da balança. Ou ela te joga para que você viva na carne, ou para que você viva no espírito. Então, quando você entende que quem controla a sua alma, suas emoções, é o Espírito de Deus, ele vai te conduzir para viver uma vida espiritual. E quando você vive uma vida espiritual, tem alguns versículos bíblicos que tem que ser melhor destrinchados. Tem um versículo que diz assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isso é Lamentações capítulo 3. Jeremias foi um cara que viveu numa época que só tinha confusão em Israel e Judá. Ele não tinha memória de algo que pudesse trazer esperança para ele. Ele não tinha memória de coisa boa. Então como que ele está falando, quero trazer a memória? Ele não estava falando do passado. Ele diz assim, a minha memória é que as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Então, a esperança de Jeremias não é o que ele viveu ontem. É que amanhã Deus tinha alguma coisa melhor para ele. Que amanhã Deus ia fazer algo maior ainda para ele. Então, ele caminhava com a esperança no amanhã. Então, o que nos deixa motivado e o que nos dá inspiração o tempo inteiro é saber, Senhor, o meu amanhã ainda vai ser melhor. Meu Deus. O Senhor ainda tem planos maiores. Sensacional. O Senhor ainda tem planos melhores. E o dia tem 124 horas. Pode ter sido maravilhoso, só tem 24 horas. Pode ter sido péssimo, só tem 24 horas. Vai virar, né? Amanhã o Senhor tem uma porção nova. Por isso que ele diz que o pão de cada dia ele nos dá hoje. Por isso que ele nos encontra na viração do dia. Por isso que ele diz que o choro dura uma noite e a alegria pode vir pelo amanhã. Por isso que ele diz, este é o dia que o Senhor fez. Então, respondendo a tua pergunta, como me manter inspirado? Me inspirando no hoje. Então não é nem só no amanhã. No amanhã. Não, hoje o Senhor já fez. E hoje é algo grande. Então hoje, Deus, me dá instrução, me dá estratégia, me dá sabedoria. Me motiva. Eu tenho por essência ser motivado sempre. Sempre tá, né? Vai acontecer. Por quê? Porque para mim esse é o evangelho. Isso é o que Deus nos faz. Amanhã ele sempre vai fazer coisas maiores. Porque hoje eu já estou sendo inspirado por Deus. Então como manter inspirado? Confiando que Deus cuida das minhas emoções. Eu não vou ser conduzido por circunstâncias, eu vou ser conduzido por fé. Amém. A minha fé que vai me conduzir. Muito demais. Eu tô falando para pegar a mentoria ali. Eu não sei se vocês estão pegando a mentoria ali, mas... Eu tenho uma última pergunta que eu acho que vai trazer um pouco emocional do seu lado. Vamos nessa. Eita. A gente sabe do jargão que tem no mundo, atrás de um grande homem, sempre vem uma grande mulher. Sim. E o senhor contou uma vez uma história do que aconteceu com a pastora Mila, né? Na questão do mercado de trabalho para ela. Queria que você contasse um pouco mais sobre esse assunto. Sim. Eu e a Mila, a pastora Mila, minha esposa, a gente vem de realidades completamente diferentes. Minha realidade de muito trabalho e de uma família que sempre me deu muitas condições, mas meu pai, em algum momento da nossa vida, quebrou e a gente teve que se virar com o que tinha. Meu pai era um diretor de um grande hospital e quebrou. A gente passou, não dificuldade, mas passou privações. Ao passo que ela cresceu num outro ambiente financeiro, num outro conforto de vida, isso não tem demérito nenhum, cada um cresceu na sua realidade. Quando a gente se casou, essas realidades se juntaram. E aí eu pude descobrir onde está a real essência do coração dela. Porque logo que ela se formou, ela é advogada. E ela chegou a exercer durante um tempo. Mas eu me lembro do dia da formatura dela, a gente não era casado ainda, a gente na formatura, no carro, ela tá com o canudo na mão, olhando tal, ela dobra de novo aquele diploma lá, que é só fictício tal, coloca no canudo e me entrega. E fala assim, Felipe, esse diploma é teu. Eu falei, como meu? Eu não estou me formando em direito não. Aí ela, esse diploma é teu, porque para onde Deus nos levar e o que Deus fizer conosco, a minha carreira está nas tuas mãos. O dia que Deus quiser, Ele pede a minha carreira. Os meus sonhos têm que ser os teus. Aí quase que veio uma voz dizendo, essa é para casar. Esse foi o momento que eu falei, cara, ela jogou todas. Tipo, todas que ela podia, agora casou, né? Vai dar que casar. Então aí a gente se casou. Estratégia rádio. E nunca, em momento nenhum, tanto privações como momentos de alegria, moldou aquilo que é a nossa união. Amém. Porque um casamento não pode estar baseado na questão financeira. Eu já aconselhei casais que lutam porque não tem nada, e também aconselhei casais que lutam porque tem muito. Então não é se você tem pouco ou muito, é se a essência do casal é a mesma. A essência do casal é, cara, pode estar dando tudo certo. Eu vou na esquina tomar um picolé de groselha, dividir em 2. A gente está feliz. Show de bola. Ou eu posso jantar no melhor restaurante da cidade. Estou feliz também. Não está no material. A união está muito mais profundo que isso. Então, o meu crescimento profissional e ministerial jamais poderia acontecer
se eu não tivesse do meu lado a esposa que eu tenho. Na época profissional, porque eu viajava no ritmo, antes de ter filhos, inclusive, eu perdi as contas de quantas vezes eu ficava 15 dias num país, a gente já casado. Eu chegava no aeroporto de Guarulhos, descia no terminal, no desembarque, eu dava uma mala para ela de roupa suja, ela me dava uma mala de roupa limpa, eu subia pro andar de cima, fazia o check-in e ia para outra viagem. A gente se via no aeroporto 15 a 20 minutos. Meu Deus! E perdi as contas que isso aconteceu. Então tive uma parceira e continuo tendo o tempo inteiro, na vida ministerial mais ainda. Então, ela sem dúvida, e não é atrás, né, de um grande homem, ela na verdade está ao meu lado. Verdade. Amém. Quando a gente vê como Eva foi criada, ela não saiu da cabeça de Adão para que não tivesse acima dos seus pensamentos, mas também não saiu dos pés para que ela estivesse abaixo. Ela saiu da lateral. Da costela, lateral. Da costela. Então a mulher ela anda ao lado. Claro que ela entende e me conhece como sacerdote, me respeita nisso, mas ela está ao meu lado em tudo. Jamais tudo que eu estaria vivendo não estaria vivendo se não fosse ela. Um beijo para ela para garantir. Essa é para casar. Essa foi para casar. Estamos já quase para fazer 20 anos de casado. Glória a Deus! Responsabilidade. Espetacular. Show de bola. E assim, caminhando já pro final, infelizmente. Hoje a história, né? É muito legal, né? Não é só o podcast número 2, é um podcast muito especial para nós. 4, já garanti. Tá fazendo vários cortes. Eu não sei nem quanto tempo a gente tá aqui, mas tá fluindo, né? É um podcast muito especial para nós, né? E falando de como o profissional preparou o senhor pro ministerial, para o ministério, para tudo que o senhor está vivendo hoje, ainda vai responder viver. As perguntas. Isso. Então eu queria fazer justamente essa pergunta que eu acho que agora vai fechar com chave de ouro um pouco daquilo que a gente tem falado, de tudo que a gente tem falado aqui. Como que foi o momento da transição? Porque isso tinha uma carreira agitada, né? A gente acabou de saber aqui que o senhor trocava mala com a pastora e voa, e pega avião, e é menino, e é diretor, e é VP. Então, assim, era bem agitado mesmo, né? Não que hoje não seja, hoje é muito mais. Eu sei o que tá dizendo. Mas como que foi essa transição de sair do ambiente corporativo, indo bem na carreira, porque né, o senhor estava bem, estava lá em cima, e assumir o ministerial que a gente sabe que é pela fé? Sim. Que é contar com o que Deus traz, que é o maná que desce todo dia. Como que foi essa transição? A definição bíblica de Jirê, Jeová Jirê, o Deus que traz provisão, às vezes a gente entende errado. Porque a gente entende o Jeová Jirê só em uma parte dele. Porque a gente entende que Jeová Jirê é aquele que socorre na necessidade. Ele também é isso. Mas Jirê é muito mais profundo do que isso. Jirê no original significa o Deus que antevê, que vê antes. Quando que essa definição bíblica surge? Quando Abraão vai lá, não sacrifica Isaac, ele olha, tem um cordeirinho no arbusto preso lá, ele sacrifica aquele cordeiro. O tempo de gestação de um cordeiro é de 5 meses. Então, pelo menos, 6 meses antes, o papai e a mãe cordeiro tiveram uma noite amorosa, depois de um culto de casados, e gestou aquele cordeirinho e nasceu para que na hora que Abraão precisasse, estivesse lá. Então, Deus viu 6 meses antes o que Abraão só veria 6 meses depois. Isso é Jeová Jirê. Já parou para ver isso? Demais. Você já parou para ver isso? Então, você já pensou nisso? Então, o que acontece? O Deus que fez minha mãe, que não fala inglês, meu pai, que não falava inglês, colocar um filho de 5 anos numa escola de inglês, sabia que eu ia viver aos 42. Demais. Então, quando a gente passa a pensar nisso, Deus tem um plano completo. Sim. Então, não foi minha vida profissional que me preparou para o ministério. Na verdade, a minha vida no ministério como adolescente me preparou para a minha vida profissional, que me preparou para o meu ministério. Muito bom. Então, eu ter crescido no ambiente da igreja, lidando com pessoas, falando em público, lidando com conflitos entre pessoas que toda igreja tem, liderando ministério de crianças, igreja, adolescente, dando aula. Isso me preparou para a vida profissional. Aí a vida profissional me preparou intensamente para o que seria minha vida do ministério. Sim. Porque o que foi minha vida profissional? Servir ao extremo. É muito glamouroso falar que um dia você está em Tóquio, um dia no Japão, um dia não sei o quê, mas um dia você está carregando mala, um dia você está carregando caixa, um dia você está dentro da bagageira do ônibus catando mala. É assim que você está. Então, minha vida profissional foi de serviço. E porque eu tinha uma cultura de servir, por isso me destacou. E o que é a vida de um pastor? Servir. Sim. É servir o tempo inteiro. Servir. A Bíblia diz isso, o maior é aquele que serve. Que serve. Então, demais. Hoje, é claro, graças a Deus, eu sou honrado por Deus, eu tenho equipe, glória a Deus, porque isso também faz parte do ciclo. Mas eu não me preocupo em servir.
Hoje eu estou servindo de uma maneira mais eficiente naquilo que é o que eu posso fazer, que é aconselhar pessoas, pregar, pegar aviões e pregar numa cidade, cuidar da minha igreja local aqui em Brasília, da região que eu estou. Também é um serviço, mas isso me preparou na vida profissional. O que eu tive que entender? Aí no girê de Deus, fechando a tua pergunta, desde a minha infância e adolescência, de alguma forma eu já sabia, sem saber, que eu viveria o que eu viveria hoje. Ou seja, que um dia eu viveria em tempo integral para o reino. Bom, demais. Então Deus já me preparou isso. E demais. Dentro de mim, eu sabia que independente de onde eu estivesse na vida profissional, em algum momento Deus ia fazer isso. Aí ficou uma dica de novo para essa nova geração. Porque tem muitas pessoas que entendem a chamada em tempo integral. Poxa, um dia eu vou largar tudo para servir a Deus. E já querem largar tudo antes de ter o tudo. Então o cara já largar o quê? Então o cara já não quer fazer faculdade, já não trabalha direito na empresa, já não rende mais, está na hora do trabalho fazendo relatório de ministério, preparando pregação, está invertendo valores. E aí já quer abandonar sem Deus ser chamado para abandonar. Aí quer pegar o mais ou menos dele e falar, Deus, eu tô mais ou menos, certo? E até percentualmente falando, sim, as tribos de Israel eram 12. Uma das tribos das 12, a tribo de Levi, estava em tempo integral na obra. Então o percentual de pessoas em tempo integral na obra sempre vai ser menor, muito menor. A gente está aqui numa igreja em Brasília, sei lá, tem 1000 pessoas, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Das 1000, 1 está em tempo integral. Então sempre a porcentagem vai ser o menor do menor. Então não é para todo mundo. Sim. Por quê? Porque vocês conseguem pregar para pessoas que eu jamais vou pregar. É verdade. Então, cada um de vocês é pastor na sua área de atividade. No teu trabalho, onde você convive, onde você senta. Então, vocês estão pastoreando vidas aí fora. Eu estou pastoreando as que chegam aqui dentro e as que Deus me deixa pastorear. Então, a gente não pode ter a concepção de que só é digno e maravilhoso o cara que abandonou toda a carreira e abraçou o reino. Isso é para uma porcentagem bem pequena, na verdade. Mas, no meu caso, eu sempre cresci com isso, e quando eu estava vivendo o meu ápice profissional de propostas do time de futebol, de propostas dessas grandes empresas, sim, muitas viam meu trabalho e muitas quiseram me contratar. Tipo, cara, vem trabalhar pra gente de uma vez só. Só que Deus começou a falar comigo. E já que eu tô falando sensacional já que eu tô falando de chamadas chiques, um dia eu tô com uma das viagens mais chiques que eu fiz, um dos maiores bancos do Brasil, um banco top, ligado à comunidade judaica, banco top, premiou os 10 melhores gerentes. Então, para você ser entre os top 10 de gerentes de um banco que já só trata de bilionários, os caras eram outro nível realmente. Sim, viagem, sim. todo mundo executivo, um negócio top. Eram os caras com as suas esposas, ou as esposas que eram gerentes com as esposas. Eram, sei lá, 10 casais, 15 casais. Então, uma viagem menor para Paris. E aí a gente estava em Paris, e o jantar de encerramento dessa viagem, na base da Torre Eiffel, no primeiro andar da Torre Eiffel, tem um restaurante, chama Altitude, alguma coisa assim, lembro até hoje. Que só de montar o cenário lá, preparar o jantar, olhar o menu, falei, meu Deus do céu, eu tinha um cartão corporativo do banco para pagar conta, eu até tremia na hora de pagar. Você imagina 30 pessoas jantando num restaurante na Torre Eiffel. Bem, eu tô nesse restaurante, um lugar que eu jamais imaginei pisar na minha vida. Eu estou lá comendo, preparando, né, o pessoal jantando, e como eu era o líder do grupo, me deram uma mesa de destaque, né, perto da janela. Top o lugar, top. Só que eu estou triste. E eu estou pensando, Deus, cara, que ingratidão é essa? Talvez eu pensando, estou com saudade da minha esposa. A Isabela tinha meses, minha filha tinha meses, hoje ela tem quase 15 anos. E eu pensando, cara, será que eu estou com saudade? Tentando discernir o porquê que eu estou triste desse jeito, nessa refeição. Até que a pouco eu estou passando o olhar. Imagina o público que é para esse restaurante, né? Imagina o valet desse restaurante. Então, estou vendo todo aquele público ali de bilionários, e Deus começa a falar para mim, todos são vazios, todos precisam de Deus da mesma forma que você precisa. E eu senti Deus me perguntando, já viajou bastante o mundo? E eu conto no livro, né? Que esses dias eu fui brincar com as crianças e eu me assustei, que eu fui para mais de 70 nações nessa correria toda. E já voou bastante o mundo aí, legal. Foi bastante sozinho. Agora espera para um dia voltar comigo. Olha isso. E eu tô na mesa, comendo, tentando comer. E Deus falou para mim, você acha que eu te dei o inglês desde pequeno por quê? Né? Começa a me visitar. E eu comecei a fazer, cara, legal. Tô bem, reconhecido na minha profissão, ganhando bem, Só que eu entendi, Deus, o Senhor tem outro propósito.
despedi o grupo, cada um foi pro seu quarto, entrei no quarto do hotel, tomei um banho de quase 3 horas, aqueles que é na presença de Deus, que você se rasga, e falei, Senhor, entendi. Vou voltar pro Brasil, já entendi, tenho que renunciar a tudo. Já entendi que é isso que eu tenho que fazer. Mas, por isso estou dizendo que a chamada em tempo integral é muito específica. Não tem como você chega pro teu líder, pro teu pastor e fala, olha, Deus falou comigo. Tamo aí, hein? Eu tô aqui, eu vou virar em tempo integral. Não existe tamo aí, hein? Tá uma que vaguinha aí, quer me candidatar. Tem que ser Deus. Sim. E peguei o voo, galera lá na executiva, eu também. Tinha a seleção de filmes. Aí fiz a besteira de assistir um filme que chama Clique, que é um cara com controle remoto. Que o tempo vai passando e a filha dele cresce. Nossa, cara. Chorei como uma criança. Era um filme que era pra ser comédia. Você já viu esse filme? Já. Falei, É com o Adam Sandler, né? Ele vai adiantando a vida. Começa legal, tipo, ele achando que é legal, a mulher falando, ele pausa, atravessa, só que ele mesmo vai ficando velho, ele perde o controle do controle. É legal, bem reflexivo. É legal. Só que era a cereja do bolo, né? Que Deus precisava falar, tá vendo? Vou acabar de amassar mais um pouquinho. Aí eu voltei. Nesse time, como eu voltei, meu líder, nosso líder, apóstolo Rina, chega e fala pra mim, olha, Deus falou comigo, eu já era ungido pastor. Sim. Só não era integral. Eu não era tempo integral. Uhum. Eu acho que está na hora de você assumir funções de tempo integral aqui na igreja, tal. E, né, não vem a caso nem isso, porque são questões específicas, mas era realmente uma renúncia. Financeiramente falando, uma renúncia gigantesca, absurda, assim, que só na loucura do reino. E eu falei, amém. E nessa hora é bom você ter uma esposa que é parceira. Que topa o negócio. Demais eu já não te dei o meu canudo lá atrás? Então, tamo junto. E aí, claro, eu fui fazendo uma transição com calma. Eu tinha alguns contratos de viagem para cumprir ainda. No mês seguinte, o time de futebol me chamou. E o presidente era um cara engraçadésimo, até faleceu já, me chamou, falou, a gente pensou em você aqui, para você trabalhar para a gente fixo agora. Você, A pergunta, ele falava com você com uma... Falava, o pessoal gosta muito de você. O presidente falando comigo, o presidente gosta de você, porque o presidente não era ele, o presidente era a gíria que se chamava o goleiro do time. O goleiro do time. Sim. O presidente gosta muito de você, não sei o que lá, papapá. E pensa num... Eu sei que você presta serviço para várias empresas, aí pensa num mês bom teu aí, quanto você ganha? Eu pensei num mês bom, ótimo, excelente, coloquei num papel e falou, a gente paga 3 vezes mais. Meu Deus do céu! Aí eu já tinha... Olha, Felipe! Eu já tinha a renúncia lá atrás, né? Tipo, já... Que tinha renunciado um mês bom para... Falei, cara do céu. Aí cheguei no carro, fiz uma oração, e Deus falou para mim, qual que é o teu destino profético? Eu falei, eu sei qual é, Deus. Aí voltei. Falei, eu quero agradecer muito a oportunidade, mas não dá para você explicar uma renúncia pro cara do mundo. Né? Eu falei, cara, eu tenho compromisso no meu ministério, eu acabei de ser pai, minha filha é pequena, eu não quero entrar nesse ritmo. Agradeço muito, quando aconteceu alguma viagem eu consegui ir, ok. Renunciei e aí esse capítulo 2 é o que vocês mais conhecem, que é a minha vida ministerial. Que uma pessoa, aí você falou de me emocionar, quase me emociono mesmo, porque uma pessoa que eu vejo aceitar Jesus, um casamento que eu vejo restaurado, nem dá para... Valeu toda a renúncia financeira, toda a renúncia. Não dá para comparar. Então, só que isso é a minha história, né? Empreendedores, em grande parte, eles vão continuar fazendo diferença no campo onde eles estão. Lá onde está mesmo. Eles vão ser pastores no mercado de trabalho, pastores no campo de trabalho. Então não vai pedindo conta aí, não vai lá no Marco pedir conta aí. Tem que ser não vai no Júnior, fala, então, Deus me chamou para o Ministério Integral. Vai começar, mano, mas não sei quando mas eu já quero sair para ter conta. Tem que ser muito específico. Sim. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas que vão nos assistir, elas já têm essa dúvida, sabe? Sim. E se é ou se não é. Tem pessoas que vão ser chamadas para ser bivocacionadas, vão até exercer o pastoreio, mas vão continuar com a sua empresa. É muito difícil, mas vão conseguir conciliar os dois. Outros não, vão continuar na empresa, no mercado de trabalho, vão servir ativamente na sua igreja, mas não vão estar à frente de uma igreja, de um ministério. Deus tem para cada um desenho. No meu caso, o desenho era esse. E até pelo meu tipo de trabalho, não teria como encaixar na minha agenda as viagens e a condição de uma igreja. É muito específico, exato. Né? E aí eu abri mão disso e Deus foi muito fiel sempre, cuidou de tudo sempre. Pastor, acho que a gente tem que entender o nosso real propósito, né, no final. É isso mesmo. Tem que entender qual é o chamado de verdade, o propósito. A gente tem aí acho que eu posso até fazer menção, né? Mas a gente tem o Nicolas, né, que está fazendo uma diferença hoje dentro
daquilo que Deus chamou ele para fazer, que é dentro da política. Sim. E aí ele vem enfrentando, né, oposição e tudo, mas Deus chamou ele para isso. Deus chama pessoas, cada um no seu nicho. Você mencionou o Nicolas, que é um rapaz que eu conheço também, que está fazendo diferença, mas muito mais do que o Nicolas, durante a minha vida profissional, eu conheci anônimos, pessoas que você não sabe o nome, mas que são diretores de grande empresa, que são recepcionistas de grandes empresas, que lidam com pessoas de influência e influenciam. Demais. Então, certamente, pessoas que estão nos ouvindo agora aqui, você já pode influenciar. Você trabalha com mais um, você já pode influenciar esse um. Demais. Se uma vida vale mais que o mundo todo. Demais. Então, a ambição do profissional não é só crescer, enriquecer, é fazer diferença para o reino. E esta é a hora que Deus vai levantar. Por quê? Usando a minha vida profissional, que eu falei que as crises nos expandem, nos fazem grandes, o mundo está vivendo uma crise sem precedentes. Gigantesca. E a humanidade está vivendo uma crise sem precedentes. Uma crise que afetou as emoções, que trouxe insegurança às pessoas. Sim. Então, agora é a hora que a criatura aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus vão se manifestar. E no mundo dos negócios, com duas linguagens: sucesso e presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Então vai ser o tempo dos profissionais do reino crescerem como nunca antes, das empresas crescerem como nunca antes, das carreiras crescerem como nunca antes. Os promovidos vão ser os homens de Deus. As empresas vão multiplicar e vão fechar grandes negócios. São as empresas que representam Deus. Por quê? Porque Deus vai exaltar os seus filhos na linguagem que o mundo conhece. Então, na minha linguagem profissional, lá atrás, quando era o Felipe de 20 e tantos anos, o que me exaltou não é que era um servo de Deus que servia na igreja e tocava um louvor e pregava. Não, o que me exaltou é que eu falava bem inglês, que eu tive uma estratégia de negócio, que eu era posicionado no reino. Então, ser um profissional excelente, esse vai ser o maior cartão de visitas para essa nova geração. Demais. A gente falou sobre isso no último podcast, como dar 200% no seu trabalho. Sim. Né? Porque às vezes as pessoas têm essa ideia torta de que eu preciso ser 100% na igreja. Sim. No meu trabalho eu faço aqui o básico e tá bom. E tá errado. Sim. Né? Você está indo contra o reino. E eu quero agora falar especificamente para essa nova geração. A gente já está ficando velho, vamos falar para a nova geração. A gente pode falar, né? Que a gente tem um projeto aqui de integrá-los. A Bíblia nos chama de reis e sacerdotes. Deus nos fez reino e sacerdotes. Sim. Eu tenho visto essa geração se preocupando muito com o sacerdócio. E isso é bom. Mas, meu querido jovem que está me ouvindo aí, jovem, você não vai transformar teu mercado de trabalho só com violão adorando num canto, dentro da tua igreja com as mãos levantadas. Deus também te chamou para ser rei. Então, o que é melhor? Você pegar um panfleto, pegar o teu Instagram e evangelizar numa praça e converter 2, 3 menores infratores, que é bom, ou Deus te levar para uma faculdade, você se formar em direito, prestar um concurso, se transformar num juiz que vai ajudar com que leis que transformam as crianças da nação aconteçam. Meu Deus. Isso é reinar, não é ser sacerdote. Então Deus está chamando reis também nesse tempo. Então você que é jovem aí, almeja o ministério, glória a Deus. Você está ouvindo isso de um pastor em tempo integral. Almeja o ministério, mas também almeja as posições de destaque na política, nos negócios. E para isso, não tem outra forma desde que o mundo é mundo. Estudo, trabalho, dedicação, trabalho, oração. Isso se chama processos. Processos. É exatamente isso. Não, e aí vale destacar, né? Um ministério que a gente tem, um projeto que a gente tem levantado na igreja, que é o Flechas, que é justamente para ensinar isso para essa geração. Isso. Né? Não só o sacerdócio, mas você ser levantado como alguém que vai fazer diferença no mercado de trabalho. E aí a gente trabalha todo esse processo, né, Marco? O Marcos, que está à frente do projeto, sabe que a gente trabalha a parte ministerial, mas a gente trabalha como você se posicionar no mercado de trabalho, como conhecer. Esse projeto é sensacional. Quero falar um pouco mais para a galera que está vendo, porque Salmo 145 fala que uma geração conta outras maravilhas de Deus. Isso. E esse projeto pegou a galera do Recri e o New Flame, que é a galera jovem da igreja aqui, de 15 anos para cima. O que eles estão recebendo, talvez nem eles tenham dimensão. A consultoria com vocês, imagina se tivesse que pagar por consultorias, né? Hipoteticamente falando, eles não conseguiriam. Sim. E eles estão recebendo de cada um de nós. Cara, eu já trilhei esse caminho, vem cá. Então a gente está sendo um instrumento de formar uma geração que a gente vai se assustar com o que vai acontecer. Com o que vai acontecer. Amém. A gente está sendo o chão onde eles vão pisar. Amém. Né? Glória. E atenção, volta Flechas no final de março, né? Se Deus quiser. Já volta a todo vapor aí. Amém. Então, Bola de Neve Brasília, se você não conhece, venha conhecer. A gente está aqui na cidade do automóvel, né? Bem aqui na beira da estrutural. É fácil chegar, só colocar no Google aí, é nosso amigo, nosso irmão, te coloca aqui na porta. Aí. É isso aí.
E é isso aí. Que bênção esse Meu Deus, que honra foi essa. Que bênção. Não dá pra mensurar, né? Um podcast Demais. desse, né? Quantos podcasts você já falou por aí? De verdade, esse é o primeiro. Olha aí! Marcou na história, tá marcado. Eu fui convidado para uns 2, 3, não tive agenda, não consegui ir. Ia fazer um em São Paulo. Quando eu cheguei no dia, teve um imprevisto técnico que não pôde ser gravado, porque Deus estava preparando. Deus pra cá. Deus é maravilhoso. Primeiro é aqui em casa. Agora vocês podem abrir. Agora vocês podem fazer o convite, que a agenda tá aberta. Agora vai dar certo, agora vai dar certo. Pode convidar, Amém, agora vai dar certo. amém. Glória a Deus, pastor, obrigado Prazer pelo seu meu, tempo. cara. Prazer e demais assim, estar aqui. eu queria de verdade agradecer de coração um projeto que tem nascido aqui no nosso coração, né? Primeiro no coração de Deus, como o senhor falou, mas da galera que está aqui por trás das câmeras, por trás dos microfones. A gente sempre fala do Phil, do Joe aqui. Aguentem aí, eles vão aparecer, mas não agora. Não, é isso aí. Vão ficar de Kinder Ovo, mas vão ser surpresinha aí. Vai chegar, vai chegar. É isso aí. Mas eu queria agradecer de verdade, né, também em nome de toda a família Recri, né, que nem a gente não pode trazer todo mundo e colocar aqui dentro, mas agradecer pelo seu tempo, e é sempre uma excelência muito grande tudo aquilo que o senhor faz, e obrigado por tudo, e eu passo a bola para os meninos também agradecerem de forma individual. Mas, de verdade, o sentimento hoje é gratidão e alegria de poder estar aqui com o senhor, trazendo essa mentoria. Mentoria, total. Não pode esquecer essa mentoria. 2 horas que pareceram maravilha. 20 minutinhos. Maravilha. Já foi demais. Valeu, pastor. Até a próxima. Vamos colocar, cara. Vai ter próxima. Não deu pra falar tudo, ficou faltando. Vai ter próxima. Vai ter próxima. Meu Deus, cara. E em breve. Em breve. Vai demorar, não. Em breve. Histórias engraçadas, a gente não falou, mas Vamos tem fazer histórias o engraçadas. segundo capítulo só das engraçadas. Tem cada história de brasileiro no exterior que você não imagina. Não, é demais. A gente vai falar sobre isso. Show. Em alguns momentos do podcast eu fiquei calado porque, cara, você sente realmente a presença de Deus através da vida do pastor. É sensacional. Você vai arrepiando aqui, cara. Então Você vai arrepiando aqui. Não tem como. A gente começa a tentar falar de numa estrutura, mas assim, o que o senhor viveu, né, tanto no mercado de trabalho como no plano ministerial, é espetacular. Então, a minha vinda para Brasília também foi um propósito, né? Sim. Tudo que aconteceu e vendo o pastor, né, o exemplo que ele é e o que aconteceu na vida dele é espetacular. Obrigado por esse momento, né? Obrigado por ter aceito esse convite do nosso lado. Prazer meu. Abrir a vida profissional dele assim, Prazer né? meu demais. Vou terminar então, já que a história é engraçada, vou contar uma rápida. Que você perguntou da minha como que a vida profissional me preparou para ministerial. A vida profissional me ensinou que as pessoas têm limites, elas vão errar com coisas simples e você tem que ter compreensão. A gente foi com um grupo para um dos parques em Orlando, e um parque de vida marinha, e numa época que não se viajava muito, e foi a primeira dama de uma capital do Brasil, uma cidade importante. E essa mulher, desde o aeroporto, ela chegou com chapéuzão, oclão, bolsas de marca, toda dondoca, né? Toda pavão. Toda. Meus filhos. E ela vivia reclamando. Aí a gente foi nesse parque, ela chegou um dia do meu lado, falou assim: Felipe, isso é um absurdo, esse país, essa alimentação. Cara, não tem nada de bom aqui. Cara, olha esse amendoim, que coisa horrível. Eu falei: amendoim? Né? E ela segurando, já comendo. Aí eu falei pra ela: mas senhora, onde a senhora comprou esse amendoim? Ela falou: ali naquele quiosque ali que eu fui comprar, cara. Quando eu olho, tá escrito assim: bird feed, ou seja, alimentos para pássaros. O parque é um parque de vida marinha e de animais. Então eles estimulam você a comprar o alimento e alimentar o animal. Era alpiste. E pra contar pra mulher que ela já comeu metade, tem que compensar. Não contei. Deixei ela comer até o fim. Ai, não sei, ela sumiu depois de um dia, acho que não fez tão bem. Cara, isso aí é o que te espera no próximo. Pastor Felipe, muito obrigado. Fechou com chave de ouro essa daí. Um abraço pra vocês, foi demais esse convite. Me senti em casa, falei muito. Se você chegou até o fim, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você ainda não se inscreveu aí no canal do Pastor Felipe Parente, que é onde está alocado esse podcast, se inscreve aí, deixa o like no vídeo, compartilha, manda para mais sininho, pessoas. Né? Marca o sininho, eu sempre esqueço desse sininho, né? Sininho, marca o avisar. sininho aí,
Então, compartilhe o máximo de pessoas para esse podcast aqui chegar, o máximo de empresários, empreendedores, profissionais liberais aí, ou quem está trabalhando também nas grandes empresas, para compartilhar essa história maravilhosa. Obrigado, Junão. Valeu. Obrigado, Marco. Deus Valeu. abençoe. Tamo junto, gente. Valeu. Deus abençoe. Obrigado, Até o gente. próximo episódio. Valeu. Glória a Deus. Cara...